Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 analógico 8 digital. E você pode também assistir pela internet através do site www.tvitap.com.br ou pelo Facebook. Facebook, você entra lá e digita TVI Itapê. Os nossos vídeos também ficam no YouTube. YouTube é o TVI Itapê 2. Essas são as plataformas que você pode assistir aqui a programação da TVI. Hoje, dia 18 de maio de 2017, agora meio-dia e 31 minutos. E, logicamente, que o tema do programa não poderia ser outro em relação a toda a polêmica ontem, considerada acho que um dia histórico, pode ser até divisor de águas aí daqui adiante, que foi sobre a delação premiada envolvendo o presidente Michel Temer, também envolvendo outras pessoas, né? E a gente vai conversar sobre isso, tem essa mesa redonda aqui para a gente debater sobre o programa de hoje aqui, que é sobre esse tema polêmico que está aí na mídia e tem muita água para rolar ainda. E presente estão aqui Bene Luiz, muito obrigado pela participação, Bene. Um abraço para você, Fábio, um abraço a todos que participam do programa hoje. Vitor Oliveira, obrigado pela participação aqui do programa do Telescópio. Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos de casa e aos companheiros aqui da mesa. Espero que a gente possa fazer uma boa discussão aqui. O vereador aqui do meu lado, Eduardo Codorna Prando, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Fábio. Estamos aí. E o professor Danilo Domingues, muito obrigado aqui. Obrigado, Fábio, pelo convite. Boa tarde a todos. Lembrando que você pode ligar para a gente, telefone 3527 8099, 3527 8099 e também pelo WhatsApp. 997840955, você participa, você faz o programa aqui, Telescópio. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora meio-dia e 34. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Lembrando que você pode ligar para a gente aqui pelo telefone 3527 8099, 3527 8099 ou pelo WhatsApp 997840955. Você participa aqui do nosso programa, você pode entrar em contato com a gente e participar ao vivo aqui. Pedir para o pessoal colocar daqui a pouco, se der para colocar já, no site UOL, né, Beni, UOL, para ver como é que está. É, para ver a situação que está. Bom, a notícia que já girou agora é que o Fachin não determinou a prisão do Aécio. Essa é a última. Essa é a última notícia que tem, que o Aécio permanece quanto senador, só não pode participar de votações, enfim. Mas o que todo mundo esperava, todo mundo estava naquela expectativa, é que o Fachin submetesse ao STF, né, aos demais membros, a prisão do senador Aécio. Então, o Aécio fica, né, fora da cadeia, por enquanto, mas pegou, né, todo mundo de surpresa essa notícia ontem, que movimentou Brasília, o Brasil e até o mundo, porque foi motivo de notícia no mundo inteiro. As bolsas despencaram, né? Você vê como é o reflexo de uma ação, né? O que isso causa no país, no mundo e, enfim, na sociedade como um todo. Estamos lá então com o site, ó, na notícia assim, já estampada já, STF afasta Aécio.
Fachin nega pedido de prisão, mas proíbe Tucano de exercer função de senador. Temer antecipou o corte de juros do Banco Central a dono da JBS, segundo delação. O dólar, né, também o dólar teve um aumento aí significativo, tinha caído para R$ 3,00 e está chegando aí a 3,38, 8% de aumento. E olha que o cara da JBS que levou 8 bilhões do BNDES. 8 bilhões, né? E agora pega um fogo amigo, né? Na verdade, uma das acusações que mais pesam é realmente o vazamento de informações, né, em que o próprio presidente acaba revelando aí que ia baixar a taxa Selic, essa coisa toda, e o cara foi beneficiado, né? Então você vê que o que mais pesa realmente é isso. Aproveitar que você é do PMDB, como é que fica a situação aí, é muito recente para falar, a situação do partido do PMDB, devido aí a essas delações, enfim? Na verdade, eu estive acompanhando pelo Facebook e o pessoal do PSDB mesmo, algumas cidades, os presidentes de algumas cidades já se manifestaram com afastamento de Aécio, essa coisa toda, né? Como presidente nacional. A gente vê também que, apesar de os partidos hoje em dia serem meio fisiológicos, né? Serem quase completamente fisiológicos, tem pessoas que realmente se preocupam em renovar. Mas eu acho que a situação é grave, viu, Fábio? E independe de partido, sabe? Eu acho que a limpeza tem que ser feita em todos os partidos, né? Eu acho que não tem exceção. São raras exceções, entendeu? De pessoas que não estejam envolvidas em qualquer tipo de ilicitude. Porque parece que é um praxe no Brasil, né? A política se tornou um praxe de negociar vantagens, negociar influência, negociar informações privilegiadas, seja em âmbito municipal, na esfera estadual ou na República mesmo, no governo federal, né? A gente vê que é uma trama de conchavos. O executivo sempre tentando comprar o legislativo para que o legislativo favoreça, aprovando e beneficiando, né? Fazendo vista grossa a outras investigações, fiscalizações, etc. Né? Então a gente vê que é complexo a situação em que se encontra o Brasil hoje. E não adianta, cara, tapar o sol com a peneira, entendeu? O PMDB sempre foi aliado do PT. Tem que explicar, né? O processo eleitoral, a gente sabe, uma chapa não é indivisível. É indivisível, entendeu? E todo mundo viu em televisão, em jornal, em Facebook, ao decorrer das eleições, né? Era o trio: Temer, Dilma e Lula, de braços dados pelo Brasil, né? Era o queridão da Dilma e do Lula. Não há o que se falar que quem votou na Dilma não votou no Temer. Votou sim, colocou o cara lá. O PMDB era a base de apoio do PT na Câmara, no Senado. Aprovava tudo que o PT queria, entendeu? Acabou, velho. E aí aparece uma idiota na televisão ontem. Todo mundo tem que pagar, velho. Todo mundo viu, né? Uma idiota na televisão, Jornal Nacional. Acho que era no meio do jogo do Palmeiras, mostrando lá, eu votei na Dilma. Pois é, votou no Temer também, filha. Votou no Temer também. É brincadeira. Então não há o que se falar, entendeu? Não há o que se falar. O cenário hoje é realmente esse. Os partidos estão manchados, entendeu? E a gente tem que ver que tem que ter uma renovação política. Não sobra um, meu irmão. E infelizmente eu acho que isso vai demandar... Que nem a música. Que nem a música. Não sobra um, meu irmão. Olha, vai ter que ter o fim do fórum privilegiado, vai ter que ter a extinção de várias regalias e abstrações de que as pessoas acham que tem como direito, entendeu? E que não tem. Tem que ter o rigor dos deveres, entendeu? E dos compromissos. Não existe isso, né? Esse negócio. País com 81 senadores, mais de 500 deputados. Pra quê? A dubidade do Senado e a Câmara Federal. Pra que essa dubidade? Brincadeira. Para esclarecer um pouquinho a questão de política e partidarismo, né? A obrigatoriedade de um plano, por exemplo, o plano de governo de Dilma Temer, ele foi cumprido com o Temer?
O que o senhor me disse? Meu amigo, eu não vejo nenhum governo cumprir nada. Você não vê em âmbito municipal. O Vitor participou de elaboração do PPA, do plano diretor, esteve nas votações. Nós tivemos, não tivemos, João? Nas audiências públicas. O que foi de concretizado? O que foi concretizado, o Vitor, do que nós discutimos nas audiências públicas? Pegando Itapetininga, só questão imobiliária, né? Nem um terço de um terço, cara. Nem um terço de um terço. É especulação imobiliária. Que acho que é até bom pegar esse gancho, Codorna, porque o que a gente está vendo aqui, na verdade, é o uso da iniciativa privada usando o Estado para se enriquecer. Exatamente. Que é o que aconteceu com as grandes empreiteiras que se viraram aí transnacionais e que com a JBS também, que virou aí praticamente o maior frigorífico do mundo através do uso dos recursos do Estado, de informações privilegiadas do Estado. 8 bilhões do BNDES. Exatamente. Como a gente viu aqui na discussão do plano diretor, quando se deu maior ênfase aos pedidos dos construtores, dos donos de imobiliária, daqueles que fazem a especulação imobiliária. O plano diretor foi construído para eles, e se tem uma nova discussão aí para se modificar, para que fique melhor ainda para eles, e todo o resto que necessita a cidade, como, por exemplo, um novo cemitério municipal, a questão do transporte público, de construir um terminal, e tudo foi discutido, da ampliação da rede pública de saúde, nada disso foi feito. Mas a parte que cabe à iniciativa privada e que ela se utiliza do Estado para isso, aí deu certo. É bom dizer isso, porque a iniciativa privada ela comprou esses políticos e ela ganhou muito dinheiro com isso. Isso não, quando saem essas notícias, não é surpresa. Eu estou aqui, acho que há 4, 5 anos participando da TVI e há 4, 5 anos falando sobre isso, denunciando isso. Eu faço parte de um partido político que não recebe recursos dessas empresas. A gente tem 6 deputados federais, a gente está com tranquilidade que não vai cair nenhuma denúncia sobre esses 6. Eu sou assessor de um deputado estadual, a gente está tranquilo lá no escritório, que a gente sabe que em nenhum momento vai aparecer o nome dele lá, em nenhum momento a Polícia Federal vai aparecer lá para fazer alguma operação. A gente está extremamente tranquilo. Então, não são todos os partidos, não são todos os políticos e também não são só os políticos. A iniciativa privada está envolvida. A grande realidade até também, nisso. talvez não apareça, eu nem sei quem são os deputados do teu partido, também. A grande verdade é que não aparece porque eles não são cabeça, mas a hora que aparecer como cabeça de chave para qualquer mandato, os caras vão escafunhar até a mãe dele, meu compadre. Pode pesquisar. Entendeu? Não tem nada. Tem, me desculpa. Ela não é uma política importante. Você pode até concordar ou não concordar. Certo? Para mim, não tem que se salve lá, meu compadre. Eu não concordo. Mas, não tem que se salve lá. O senhor não acha que é um pouco arriscado se a gente falar que não tem nenhum que se salve? Mas olha, o senhor, para a gente ter uma ideia, o que nos falta hoje é muita reflexão política, né? Sim, concordo. Nós sabermos quais são os interesses daquele candidato e não votar numa pessoa, mas num plano de governo, né? É difícil se a gente falar que não há um que se salve, porque a população vai daqui a pouco querer procurar um que salve tudo, e aí um plano messiânico coloca tudo a água abaixo ainda. Eu acho que há uma necessidade hoje de educação política. Nós não podemos dizer que não há quem se salve. Eu acho que não temos que ter esperança. Todo mundo preocupado lá em Brasília e no país, que se tiver uma eleição, o Lula ser candidato. E é possível que isso ocorra. Você percebe como é que na verdade, o que determina a Constituição Federal é que tenha eleições indiretas. O Congresso vai votar. Não é? E na verdade a batalha hoje é para que tenha eleições diretas. Eu, independente de eu ser do PMDB, eu tenho convicções, entendeu? Enquanto cidadão brasileiro. E eu acho que é incabível a gente seguir esse processo de eleições indiretas, porque o Congresso não tem moral para escolher ninguém, cara. A raposa, né? Tá no galinheiro. O Congresso tem moral para escolher ninguém, velho. Entendeu? Inclusive o Rodrigo Maia também não tem. Pelo amor de Deus, não tem condições. É aí que está a questão que eu falo. Se eu falo que o senhor é do PMDB, então o senhor não presta? Não podemos fazer esse julgamento, né? Vocês devem sofrer muito isso também, porque tem essa generalização que fala assim, os vereadores não trabalham, não tem isso. Vocês sofrem muito na pele, não fala, Codorna? Tem, não. É generalizado. Como não? Não é por aí. Como não? Eu me vejo bem. Eu como sempre fui estilingue com pedras pesadas, hoje eu me vejo na condição de vidraça. Eu sei bem como é ser vidraça hoje, entendeu? E na verdade eu sou prático.
eu nunca escondi meus erros e nunca... até meu advogado que deve estar assistindo vai assim, é difícil defender você, cara, porque você assume seu erro. Você pega, vai lá e confirma tudo, né? Então eu acho assim, para mim, partido é fisiológico, cara. Eu precisava ser eleito para colocar as minhas propostas de melhorias para a coletividade em ação. O que eu acredito, entendeu? Eu não acredito mais em partido, cara, infelizmente, cara. Eu não acredito mais em partido, em proposta partidária, em ideologia, eu não acredito nisso mais, entendeu? Eu acho que isso aí não vinga mais. Eu acho que cada um tem que... É cada um hoje em dia, entendeu? As pessoas hoje votam mais nas pessoas do que no próprio partido, entendeu? Principalmente municipal, né? Exatamente, eu acho que você tem que ver a pessoa. Consultar a pessoa, ver o envolvimento dela com a política e ver as reais propostas que ela tem e se são voltadas realmente para a coletividade ou para interesses escusos, entendeu? Interesse próprio, né? Mas aí está também outra ênfase. Pode até ser voltada para a coletividade, mas ela favorece o quê? O capital financeiro? Aí é um problema. Nós vivemos uma crise política, uma crise de educação, uma proposta de crise para a educação. Já vim aqui nesse programa, né, Fábio, para falar sobre isso, a reforma do ensino médio. Quantas coisas de medidas que parecem populares, mas não vão garantir a democratização do ensino e todos esses avanços que para nós, da classe mais menos favorecida, foi um ganho, né? Eu ainda bato na tecla que se deve sim olhar o partido, mas não só o partido, mas a pessoa. Acho que não dá para a gente buscar uma causa única que responda a tudo, essa visão messiânica de alguém que vá salvar o mundo ou salvar a política, isso não existe, né? E tem mais uma coisa, se a gente pegar como funciona o Congresso Federal, a votação é por bancada, voto é por partido. O líder do partido determina como os outros votarão. Então falar que vai votar na pessoa e que a pessoa vai fazer diferente, impossível, porque é voto por bancada. Existem lá as bancadas, a maioria, a bancada do governo, a bancada da minoria e a bancada por partidos. Quando se começa uma votação, os líderes de partido e de bancada começam a determinar se vota sim, se vota não, ou se libera o voto e cada um determina a sua vontade. Na maioria das vezes, esse voto é determinado pela bancada, então não há do que se dizer. Às vezes o cara até quer votar, mas ele não pode porque ele faz parte daquele partido. O sistema hoje é extremamente discutível, tem muitas críticas a ele, mas hoje o sistema funciona por partido político. A gente não acredita em partido político, tudo bem, mas as coisas são determinadas pelos partidos políticos e não há como se discutir isso hoje. Estou falando que é o sistema perfeito que deve continuar, mas o sistema é esse. Eu acho que quem tem acompanhado minha atuação, eu acho que tem questionado bastante isso. Eu acho totalmente salutar que dentro das agremiações partidárias tenham divergências entre seus membros e eu não sou obrigado a concordar com a prefeita só porque eu sou do partido dela. Não sou obrigado a aceitar as imposições do líder do governo na Câmara, apesar de eu ser o vereador mais votado do partido. O líder do governo não é do meu partido, é de outro partido. Não é? Então eu não me vejo obrigado, eu tenho as minhas convicções e eu vou pegar pesado se tiver... Infelizmente, a gente como cão de guarda ainda tem pessoas nessa cidade e em outras localidades que se tem a pachorra de achar que a mesa do chefe de gabinete é um balcão de negócios, entendeu? E o fato de você não seguir isso lhe traz prejuízo. Por exemplo, não vou te convidar para reuniões. Eu já ouvi que meus pedidos de tapa-buraco, minhas indicações de tapa-buraco, eu não quero me apegar a problemas pontuais. Eu não posso ter proposituras de problemas pontuais. Eu tenho que mexer com legislar para melhorar a qualidade de vida e atender às peculiaridades da nossa população enquanto âmbito municipal, entendeu? Aí o que eu vejo? Eu não posso pegar e ficar com ideologia política de partidária. Não, o nosso partido age assim. Então me dê licença, espere abrir a janela que eu vou pular, meu. Vou achar outro fisiológico para eu estar compondo, porque as minhas ideias estão batendo errado aí, né? Não foi essa a proposta porque eu entrei no partido. Até parece que essa sensação que o senhor passa para a gente é uma sensação de muitos que saíram nas ruas, de muitos que acreditaram numa mudança com o impeachment, muitos que fizeram e aconteceram nas redes sociais, né? E hoje tem essa tal frustração assim porque acreditou no partido.
né? Só colocar, professor, eu gostaria de pontuar as pessoas, eu brinco muito com meus amigos petistas, posto umas coisas aradas para ficar punhando eles, essa coisa toda no Facebook. Só para dar uma polêmica. Mas eu era petista. O senhor lembra, Benio Luiz? Lembro. O senhor que é antigo na cidade? Lembro. O senhor lembra? Na década de 80, não é? Pós Constituição Federal, eu andava com uma estrela do Fuada no peito, assim, rapaz. E distribuía papelzinho. Quando o Lula foi eleito, eu votei nele, cara. 89? Nossa, eu ajoelhei na sala da minha casa, cara, e eu chorava. Agora um operário no poder, nossa vida vai mudar. Nada, velho. Viu? Muita gente fala assim, não, o pobre pôde viajar, a empregada pôde comprar perfume de madame e o operário pôde comprar seu carro popular. Pôde, cara. Teve acesso a se endividar e não a poder de compra. No meu entender, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, mas o Lula foi a mãe barbada dos banqueiros. Certo? Taxa de juro 400%. Eu comprei o meu carro antes do Lula. Eu tenho uma perua velha que eu consegui comprar lá. Mais gastava gasolina do que eu conseguia entregar móvel. Era um maestro, cada esquina no concerto. Fiquei 3 meses só com a perua. Depois eu fui comprando uma moto. Daí veio o Lula, eu consegui tirar o carrinho popular. Mas eu paguei 3 carros popular. Eu comprei o meu carro popular, mas eu paguei 3 carros populares. Entendeu? Então eu vejo assim, uma proposta real mesmo é quando não falando sendo como é que se diz, vira-lata dos Estados Unidos, mas eu vejo assim, nos Estados Unidos lá num tempo atrás, você via que o lixeiro, entendeu? O coletor de lixo, ele não tinha uma Ferrari, mas ele tinha um carro popular zero. Ele tinha uma roupa para ir pescar, uma roupa para jogar bola, uma roupa para sair, uma roupa para ir passear, uma roupa para ir no mercado. Ele tinha acesso ao mercado, os filhos deles a estudo, entendeu? Então é um tipo de democracia que a gente gostaria de participar. E não essa que só favorece banqueiros e só empreiteiras, essa coisa toda. A gente vê aí o boom imobiliário, cara. Pô, começou esse Minha Casa Minha Vida, uma casa de pomba de 46 metros quadrados custa R$250 mil. 250 mil reais. Aí você vê Universidade Federal, né? A moça foi estudar em Cuba, daí depois foi para outro país que também passa dificuldades com esse problema social, não é? Construindo casa a 6 mil cruzeiros. 6 mil reais ela construiu uma casa. Uma casa de 46 metros quadrados que custa 250 mil aqui, cara. Em qualquer empreiteira, feita com areia de praia, material de 5ª categoria, não é? As portas já começam a soltar tudo a madeira na primeira semana que o morador tá lá, abre trinca no primeiro ano. Poxa, então você fala assim, que realidade social é essa? Teve avanços sociais, eu não posso negar. O tempo do Lula eu gostei muito, cara. Foi muito bom o primeiro mandato do Lula. Mas não é bem assim que todo mundo teve acesso. Não, todo mundo teve o poder de se endividar. Mas dá a impressão que a corrupção, né? Nossos amigos da bancada, quer dizer, ela está enraizada já, né, Victor? Sim. Se tornou uma prática normal, né, Codorna? É uma coisa que o cara vislumbra o mandato, não é para ele defender o povo, gerar projeto. Né? É pelo lobby, o que ele pode ganhar, o que ele pode se corromper. Né? Pelo que eu entendi, ia dar uma mesada pro Cunha, 500 mil durante 20 anos. Mesada, isso é mesada, né? 500 mil reais por mês durante 20 anos. Brincadeira. Pra ele ficar quieto. Brincadeira. Quer dizer, eu fico quieto por 10 pau, então. Tem uma pergunta aqui, quem quiser responder, os 4 podem responder também, André Matos. Ele gostaria de saber quais as consequências para Itapetininga e para o Brasil, mediante aos acontecimentos atuais. Influencia também aqui Itapetininga, Vitor? Sim, a gente tem por exemplo, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, assim, a gente não tem o teor completo dessa delação, né? A gente tem algumas partes foram vazadas pela imprensa e a gente não sabe até onde isso vai chegar. Pode ser que amanhã estoure mais uma bomba muito pior do que essas duas. Mais gente envolvida, né? Mais gente envolvida. E a gente não sabe até onde isso vai influenciar para a JBS. Por exemplo, a gente tem uma indústria da JBS na cidade, que emprega muita gente, né? Isso é uma das perguntas. Essa é uma das coisas que a gente precisa ter atenção. A outra questão é que
que a gente já viu aí os reflexos na Bolsa de Valores. O próprio JBS ganhou milhões hoje, porque sabendo dos problemas que essa vazamento ia causar, ele comprou bastante dólar. E hoje o dólar subiu, disparou, ele está ganhando mais dinheiro com isso. Além dele já ter ganho dinheiro com a informação da redução da taxa Selic. Então vai influenciar mais. Talvez essa crise se agrave mais. Cada vez mais as pessoas tenham dúvidas se deve fazer investimento, se deve ampliar o seu negócio. Tudo isso causa aí a questão das emendas parlamentares também. A emenda já nem está chegando mesmo e dificilmente vai chegar. Hoje está parado. Não, então, quinta-feira já é meio paradão mesmo. Não, né? então, mas o problema é esse. Quer dizer, buscar recurso aonde? Governo do Estado falido. Tá? Itapetininga está esquecida pelo governo do Estado de São Paulo. Sempre tá teve, certo? Né? Sempre teve. Não é só por causa da tá? crise. Mas agora, Brasília, que é um outro caminho, só do orçamento municipal nós não sobrevivemos. Então, quer dizer, tudo isso, mas isso aí não pega, a cidade pega. E o Vitor colocou num ponto fundamental: são mais de 500 funcionários da JBS. Acho que são 1.000 ou funcionários. 1.000 funcionários. Saber lá o que pode acontecer. Fechar do dia para a noite é evidente que não vai acontecer. Tá? A vida segue sem os donos da JBS. Tá? Porque tudo é um grupo, né? Eles são o cabeça, mas tem gente que trabalham em prol da empresa. Mas, né, buscar novos recursos já se torna mais difícil. Que tem a JBS aqui, mas tem aqueles que são integrados, né? Que criam as granjas, né? Sim. Muitos integrados além. São satélites, né? Na zona rural, né? Não só em Itapetininga, mas aqui em toda a região, né? Exatamente. Vou chamar intervalo, mas a gente volta a conversar mais aqui. Não sai daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Telescópio está de volta aqui na sua TVI, telefone 35 27 80 99 para você participar ao vivo aqui, também pelo WhatsApp, você participa 997840955 e você pode também mandar as suas mensagens pelo Facebook, TVI Itapê. Hoje recebo aqui essa bancada, Beni Luiz, Vitor Oliveira, Eduardo Codorna, Danilo Domingos, falando sobre, debatendo sobre a atual crise, né, que o Brasil está enfrentando, principalmente ontem. Professor de História, ontem foi um dia histórico. Com certeza. Para deixar aí para a história mesmo. Acho que o último plantão realmente impressionante da Globo foi em 11 de setembro, né? Depois veio o de ontem. Comparado com certeza. Eu, pelo menos, ao que me lembro, né? Uhum. O que se viu ontem é a confirmação do que tanto foi denunciado, inclusive nas sabatinas a Dilma. Do governo que é ilegítimo, não por vias políticas, mas pelo Ministério Público, que se confirma a ilegitimidade, né? Independente da questão de votos, né? Eu achei que foi muito interessante, porque vai se desvelando a história do Brasil, né? A gente está num momento histórico para o Brasil. O juiz Sérgio Moro, a opinião de vocês aí? Então, é bom que se diga que essa delação sai via outros, não sai por Curitiba, né? Sim. É uma outra operação. Inclusive, a pergunta, o Eduardo Cunha até queria falar sobre isso e o Sérgio Moro vetou essa pergunta de qual era a relação com a JBS, né? Então a gente precisa ficar atento também aos demais desdobramentos que se darão através disso, porque o pessoal da JBS procurou o Janot para fazer isso. Vitor, não podemos esquecer que tem uma nova delação que pode estourar muito forte também, que é do Palocci. Que aí pode pegar o sistema financeiro, né? Porque até agora a gente viu aí a política e o sistema aí de indústria, agora essa questão eu acho que o próximo passo é pegar os banqueiros. Porque a gente hoje tem praticamente 3 grandes operações que envolvem grandes políticos, né? Que é a Operação Lava Jato, a Operação Zelotes, que envolve muito o sistema financeiro e industrial, com Volkswagen, GM, que também estão envolvidos. Que é a compra de medidas, né? Que é a compra de medidas para favorecer as empresas. E a carne fraca, que acabou pegando os frigoríficos e que também envolve aí o Guido Mantega. O próprio Palocci também já havia feito denúncias, e isso que levou ele a fazer a delação. Então a gente está em algumas operações que parece que são todas a Lava Jato, que são os mesmos juízes, mas na verdade isso tem um envolvimento grande. E a gente viu que uma operação aí muito bem feita pela Polícia Federal, onde fez gravações dessas pessoas recebendo
recebendo a propina com notas numeradas pela Polícia Federal. Pela primeira vez eu vi. Maletas chipadas. Pela primeira vez eu acho que a gente está vendo um trabalho, quer dizer, a Polícia Federal é um trabalho magnífico. Mas agora, com ações comprovadas, né? Com filmagens, colocaram chip na mala para ver da onde ela saiu, para onde ela foi. É que na verdade, né, Ben, a gente vê assim, agora está comprovado. Eu acho que eles tomaram uma rigor de comprovado e tanta polêmica que deu de ilegitimidade. Mas a gente vê que começou esse instituto jurídico dentro que se considera popularmente como delação premiada, ele já vem lá da Cosa Nostra, lá da Itália. Começou lá. E depois veio vindo sequências, né, de tomadas jurídicas e de formalizar esse instituto. Por quê? Porque não consegue desmantelar algumas organizações criminosas. E isso vem servindo no Brasil como prova há muito tempo no tráfico de drogas. Então, se é ilegítimo a delação, não é prova a delação premiada, então vamos abrir as cadeias, vou soltar tudo que é traficante que foi preso sem o flagrante da droga. Que foi preso só com a denúncia. Codorna, esse Parrela não é o mesmo do helicóptero? Exatamente. Não é isso, Codorna? Aí você bate sempre, você fala exatamente. sempre. Nós vimos em São Paulo o caso de um taxista que pegaram 2 cigarros de maconha no banco de trás do carro dele, ele foi preso, cara. Entendeu? Daí cai um helicóptero emprestado de um deputado por um senador com tonelada de cocaína e não dá nada pra ninguém, velho. Entendeu? Então o Brasil tem essa disparidade. O que serve pra um não serve pro outro. É o que a gente fala sobre tráfico de influência? Não, a geométrica e a aritmética, não é? Como é que se diz mesmo? Plano cartesiano? Não, lá de trás, que é a igualdade geométrica e a igualdade aritmética, entendeu? Ou seja, lá no passado era assim, os reis favoreciam os seus nobres, não é? E massacravam o povo, né? Que é o início da esquerda e da direita, entendeu? Quer dizer, o clero, o pessoal, tudo tinha seus privilégios, né? Mas até hoje a gente fica pensando que não há um lado certo, mas não existe uma pessoa que seja neutra na política. Ou ela está no lado daqueles que vão se massacrar, oprimir, explorar para uma intenção, ou está do lado daqueles que são menos favorecidos. Na política, até o ódio é combinado, né? Dizia o Ulisses Guimarães, né? Então, o cidadão brasileiro hoje está tão indignado que se liga à televisão, é só corrupção, 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 corrupção. O Eike Batista, 52 milhões tem que pagar de multa, começou a pagar ontem a multa. Ninguém sabe como é que foi feita essa divisão. Ele tem 900 milhões apreendidos ou embargados pela justiça. 900 milhões. Aí você pega um Fantástico, mostra esse pessoal que fez parte aí da Lava Jato, as mansões que os caras moram, os condomínios que os caras moram. No mínimo condomínio daquele que mostrou é 10 mil reais por mês, só de condomínio. Da onde sai? Quem que paga, por exemplo, os advogados do Lula? Alguém pode me dizer para mim, o partido? Provavelmente. Paga? Mas assim, o Lula é o caso à parte, porque ele foi depor num jatinho da Croton, né, que é um dos maiores sistemas de educação do mundo. E de também faz parte de um deputado que também é investigado. Na verdade, o cara da OAS ontem mandou para o Moro mais de 20 e-mails de encontros marcados no Brasil e fora do Brasil com o Lula. Viu, o Lula, rapaz, ele é um caso sério, ele parece o Bambam do Big Brother, né? Quando entrevistaram o Bambam para perguntar o que ele fez com o dinheiro dele, ele falou, tá tudo guardado. Ele, nossa, mas você passeia de iate, anda de limusine, né? É tudo meus amigos. Eu não sou trouxa de comprar essas porcarias. Tem isso também. Eu uso dos meus amigos. Se o Lula não tivesse advogado, quantos iam querer aparecer para defendê-lo? Para defendê-lo, exatamente. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que a grande pergunta que você faz é o seguinte: vamos imaginar hipoteticamente, que eu acredito que não aconteça. O Michel Temer cai fora. Quem que assume? O Rodrigo Maia? Tem que ter eleições diretas. A verdade, a Constituição determina. Desculpe, professor. A Constituição determina que tenha as eleições indiretas. Mas alguém tem que assumir de imediato. É o Maia, 90 dias. A Câmara. Acho que é o momento de ruptura constitucional, é o momento de
Não dá para aceitar. O povo não pode aceitar que seja uma eleição indireta. Não dá para aceitar. Não dá. Nenhuma das câmaras, Deixa eu colocar mais uma pimenta nesse coisa. Cadê o povo? Não, o povo já se manifestou. Qual povo, Beni? Qual o povo? Temos que saber qual povo. Não, cadê o povo? Tudo bem, se manifestou ontem com panelaço, foram para a Avenida Paulista. Tá, mas aquela massa mesmo, que que ficou indignada com 20 centavos, que sumiu. A verdade, Beni, é a seguinte. Nós estamos numa situação hoje no nosso país em que não tem que parar com esse negócio de mortadela, de coxinha. Porque hoje, se nós não tomarmos uma atitude, nós seremos todos pamonhas. Todos pamonhas. De Piracicaba. Entendeu? Então, se nós não tomarmos atitudes, nós não seremos mais coxinhas e mortadelas. Seremos verdadeiros pamonhas. Todo mundo lembra falando, o gigante despertou, né, Vitor? Sim, pessoal do panelaço. Panelaço, saíram às ruas por 20 centavos que aumentou no transporte. E agora você pega nego roubando, metendo a mão com milhões e milhões de dinheiro e ninguém sai nas ruas. E o mais incrível, porque massa, né? Não adianta sair. As pessoas que fazem as delações, elas assumem o crime, elas assumem que cometeram o crime, devolvem dinheiro, viu? E confessam que tiveram participação, que não acontece o crime se não tiver a participação do agente político. Entendeu? Elas confessam, delatam o agente político, para eles vão preso e o agente político não. O brasileiro não tem jeito, essa repatriação do dinheiro, você viu a reportagem, né? Os caras, a propina tá sendo repatriada. Sendo legalizada, meu compadre. Quer dizer, é um país que, infelizmente... Estão usando a repatriação para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro, é brincadeira esse país. O Danilo até puxou esse gancho, já que ele já falou, não adianta a gente ficar esperando um Messias, um herói, isso não vai ocorrer. E as grandes massas foram para a rua em 2013 sobre muitos pedidos, e algumas coisas deram certo, como por exemplo a delação premiada, que até aquele momento não era permitido, e foi uma das coisas que acabou sendo aprovada naquele momento e que propiciou uma série de coisas, foi só uma das medidas. Mas como a questão da cidadania, a discussão da cidadania no Brasil ainda não se deu de forma exata, essa população ela não soube exatamente como fazer, como proceder, e caiu. Uma parte foi fazer campanha para Dilma no segundo turno, uma outra parte foi seguir o pato da Fiesp na Avenida Paulista, e todo mundo foi levado para um plano de poder, porque todos esses grandes políticos, eles fazem plano de um projeto de poder que é das classes dominantes, que é desses grandes empresários que estão presos, alguns deles, outros ainda não. E o povo que tinha, por exemplo, uma vontade grande de mudança e que achava que essa mudança ocorreria com a saída da Dilma, por exemplo, foi levado, foi empurrado a tirá-la, mas para se manter o mesmo jogo. Ou seja, como a população não teve ainda o papel de discernir. E aí ficou polarizada essa questão de petista e antipetista. Parece que não existe do meio. Existe um ladrão só, né? Os petistas me acusam de ser coxinha, os coxinha me acusam de ser petista, eu não consigo, eu não estou nenhum dos lados, mas eu não consigo, parece que é impossível, mas tem. E aí quando acontece algo de ruim no governo Temer, que você fala que você é contra, as pessoas você é petista. Quando você concorda, você é coxinha. Mas não, existe uma outra via aí que está colocada, mas que as pessoas não estão vendo. Você quer como exemplo maior o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é a união perfeita de todo esse grupo que quebrou com o Estado. Acabou. O cara roubou. O primeiro dia que ele sentou lá, ele já roubou. Quando ele nasceu, ele já roubou a chupeta do amiguinho do lado. E é o que a gente ouvia. O legado da Copa. A Copa vai deixar monumentos para virarem abandonado, escolas, piscinas, virarem o Maracanã abandonado. Nada, tá tudo destruído, tudo sucateado, bilhões de reais, bilhões. Veio a Olimpíada, viu? Nossa, a Olimpíada vai trazer pro Brasil. Arrebentou com o Brasil. No Rio de Janeiro, o PMDBista canalha lá que governava o Rio de Janeiro, do meu partido, safado, quebrou. O aposentado lá que não recebeu 13º ainda, tá recebendo parcela do 13º, né? Então por quê? Para fazer bonito, né? Foram fazer o que não conseguiam fazer.
O Brasil não estava no momento para suportar eventos desse porte. E o Maracanã, fizeram um novo Maracanã sem ter necessidade, porque o Maracanã já era um estádio, já moderno. Já, O Brasil estava já tinha preparado, sido. o Brasil, só que foi criado esses grandes eventos para favorecer as grandes empreiteiras. É importante dizer isso. Dava para ser feito a Copa do Mundo e a Olimpíadas se fosse feita de forma correta. Não era essa intenção. Sem contar em estado que não precisava ter Aí feito, você pega o Rio. Citando o Rio, eu não conheço o Rio de Janeiro, não vivo lá. Mas hoje você pega o Estado, quanto governante, uma mercadoria. O que acontece? A milícia tomou conta, a bandidagem tomou conta. Né? Hoje a população das favelas do Rio confia mais no traficante do que no agente de polícia, porque o traficante, a hora que precisa, ele coloca remédio, ele coloca o gás, ele coloca o médico na sua porta, enquanto o Estado não. Quanto a gente. Isso aí, eu assisti que... uma entrevista esses dias e que uma família relatava justamente isso. Ele falou assim: quando eu desço lá no asfalto, eu não encontro o médico. Agora, por que eu vou caguetar o nosso gerente aqui do tráfico, sendo que quando minha mãe passar mal, ele traz um médico aqui? Sim. Entendeu? É bom que se diga que o projeto do Rio de Janeiro, que está acontecendo hoje, ele começa lá na época da ditadura militar, né? Se pegar a Barra da Tijuca, né? Era uma grande favela, foi formada, por exemplo, a Cidade de Deus, para tirar o povo filme de lá. explica muito isso, né? E a Olimpíadas veio para concluir esse projeto, que é um projeto de... Hoje o metro quadrado mais caro do Brasil está na Barra da Tijuca. Ficou perfeito para os moradores da Barra da Tijuca, para os grandes condomínios que existem lá. E para o resto da população sobrou as favelas extremamente distantes do centro da cidade São Paulo e dos também. recursos. São Paulo a mesma coisa. As favelas em torno Morumbi. dos estádios foi tudo segregado nos cantos, Vai embora. nas periferias. Foi uma higienização que eles falaram, né? Alguns críticos falaram, estão fazendo uma higienização. Agora, o que está me chamando a atenção, brincadeira, né? O que está me chamando a atenção, eu tenho conversado com algumas pessoas. E até nisso aqui eu cito meu filho, o Felipe, que faz engenharia, tudo. Ele é Bolsonaro, meu amigo. Mas, Beni, eu não sei uma quanto escola. professor na escola, eu não sei, porque eu já fugi da escola, fui expulso da escola, acho que ninguém quer eu nunca mais na escola. Mas quanto professor, o Vitor, que tem uma militância, o Codorna brilhantemente como vereador, eu não sei se vocês ouvem também. Esses rumores, eu vou votar no Bolsonaro. Eu quero ver, eu não sei se o circo pegar fogo, ou os caras falam, quero ver o Bolsonaro. A tendência é ele crescer ou não, Vitor? O Danilo quer falar primeiro? Na escola, nós temos a ensino médio, na escola Fernando Prestes, onde eu estou coordenador. Nós vemos assim claramente a militância, mas uma militância vazia, né? Sem argumento, onde escolhe e elege o Bolsonaro como esse Messias. Então isso é um problema. É aí que está onde mora o perigo. Nós temos sim uma necessidade de umas diretas, mas será que essas diretas vão dar um tiro no pé do Brasil? Eu só vou chamar o telefone. Tá. Alô? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores do Telescópio e também aí os participantes aí da mesa. Maurício Herma aqui e queria a importância desse programa hoje aí, discutindo tudo que ocorreu aí nas últimas horas no nosso país. Estou aqui acompanhando na explanação. Primeiramente, queria parabenizar a TVI por colocar essa diversidade de ideologia na mesa, onde eu acho que um dos problemas hoje que a gente vê no Brasil é essa dificuldade que nós temos de viver com a diversidade, e a TVI está de parabéns e compor uma mesa dessa tão legal. Mas eu queria trazer na pauta uma questão também que eu vejo, né, parte da direita ainda pouco se manifestando, a esquerda comemorando o ocorrido, mas a gente observa que não tem muito o que se comemorar, né? E uma questão muito preocupante, eu vi ainda, né, vocês falando sobre essa questão da delação premiada. Claro que a delação premiada é um instrumento no qual a pessoa que ela fala, né, ela conta os episódios ocorridos de algum crime, ela precisa provar. A delação premiada não se pode condenar ninguém apenas pela palavra. Quem estuda direito sabe melhor do que eu como isso acontece. Você está infringindo o Estado Democrático de Direito. E dentro desse contexto, a pergunta ou a provocação, melhor dizendo, que eu deixo para a mesa é a questão judiciária, né? Hoje, a gente não vive uma
crise institucional no qual o judiciário, muitas vezes, ele vem pautando, ele vem trazendo excessivamente a condenação precoce e também agindo de forma, no meu entender, de uma forma um tanto truculenta quando contra esse assunto, apesar de a gente saber das denúncias, o que ocorre com o Temer e também com o presidente do PSDB, Aécio Neves, nós temos que lembrar que eles não são culpados, né? Isso não é trânsito julgado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente vê uma condenação muito grande da classe política, muito pela influência da mídia, muito influenciada também pelo judiciário. Isso é muito perigoso. A gente vê ao longo da história, toda vez que o judiciário, de uma certa forma, interferiu diretamente nos processos políticos, sem devidos estudos, sem a devida comprovação, sem devidas provas. Nós temos o caso, por exemplo, do nazismo, que nasce muito depois de uma conjuntura nessa situação. Então fica aí a minha contribuição e essa provocação à mesa. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, Maurício, boa tarde. Quem quiser responder, Bom, fica à vontade. É uma provocação mesmo? Eu gostaria só de salientar, né, da parte realmente muito sucinta, muito pertinente a colocação do Maurício. Gostaria de salientar aquele negócio da creche. Você lembra? Houve um fato... Escola base, é isso? Escola base. Houve um fato de uma creche em São Paulo em que os proprietários foram acusados de abuso sexual. Né? Foi fechada a creche, foi arrasada a vida desse casal, o japonês e a mulher dele. Acabaram com a vida deles. Virou caso de estudo no jornalismo. A todo lugar que eles iam, acabavam com a vida deles. Praticamente eles tinham que morar dentro do buraco de tatu, né? Para ter sossego na vida. O que aconteceu? Foram absolvidos. Só que o jornal trouxe estampado em notas garrafais. A mídia arrebentou com eles, condenou antes do tempo e depois eles foram absolvidos. Mas a absolvição caiu numa notinha baixa no jornal e ninguém ficou sabendo. Realmente virou há caso de se ter cautela no jornalismo. Exatamente. Cuidado que deve realmente há de se ter cautela, mas com relação a tudo que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos, a população montou um tribunal onde ela julga, onde ela condena e onde ela executa a pena. Não é? E a gente tem visto isso nas cidades do Nordeste crescendo demais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a fragilidade das leis, o garantismo penal não garante ao cidadão a preservação dos seus direitos, a tutela do seu direito. Entendeu? Ou seja, ele é falho no Brasil pela falta de educação. Ou seja, dá um senso de impunidade para a população. Entendeu? Então, quando eles pegam... Agora o Supremo considerou o roubo de... princípio, né? Quer dizer, hoje roubar celular não é mais aquele crime. Apesar de ele custar R$3.000 e o salário mínimo ser 900, né? O Supremo Tribunal considerou um crime de leve. É assim, mesma coisa que roubar uma figurinha. Mas explica melhor, roubar celular. É a mesma coisa que roubar figurinha. Mas qualquer tipo de pessoa que tenha celular, é isso? Posso fazer um gancho a partir disso? Que a gente estava comentando sobre o Bolsonaro e acho que é aí que ele entra. Que é essa sensação de insegurança e de injustiça. E aí o Bolsonaro, é uma das coisas que ele pega muito, essa questão de falar sobre a segurança pública e da questão dos costumes, que daí ele também atinge os conservadores, né? Que é a perseguição gay que ele faz, a perseguição aos negros, mulheres e tudo mais. Mas ele entra principalmente nessa parte da questão da segurança pública. E é aí que as pessoas passam a concordar com ele, porque ele fala quase que a mesma coisa que, por exemplo, fala o Datena, fala o Marcelo Rezende. E essa galera fala com muita gente. Maluf, por exemplo, ou não é um caso? Não? Eles são do mesmo partido. Aliás, foram do mesmo partido, ele saiu e atualmente está sem partido. Eu tenho uma tese que o Jair Bolsonaro ele vai agregar essa galera aí, mas quando começarem a parar para ouvir, ele vai cair. Mas ele tem um elemento muito bom na política, que ele, inclusive, dele poder, em algum momento, se ele for para o segundo turno, de agregar PT e PSDB. Isso vai ser perfeito para a elite. Porque ele é o mal maior. Ele é, como o Maurício falou, citou um pouco da questão do nazismo, ele parece que ele representa isso aí. Então vamos falar, existe um mal maior. Quem que é?
é o Bolsonaro. Quem que é o mal menor? Vamos ver quem foi pro segundo turno com ele. Ah, foi o Lula. Então o PSDB fala, viu, a gente vai ter que apoiar o Lula, porque, pô, não dá pro Bolsonaro ganhar, é ridículo, vamos apoiar o Lula. Ou ao contrário, é o Alckmin que foi pro segundo turno. Mesma coisa pro PT, não dá para apoiar o Bolsonaro, vamos apoiar o Alckmin. Mas não é só apoiar eleitoralmente, apoiar como governo, criar um... Porque são os dois partidos da burguesia brasileira hoje, os dois maiores partidos da burguesia brasileira, PSDB e PT. E o PMDB fica ali no meio campo, ele tá com um ou tá com outro, dependendo da situação. E as pessoas então, querem que o Bolsonaro serve para eleger alguém do status quo político, porque o Bolsonaro ele é fora, ele é de fora desse status quo. Ele não tem importância nenhuma, por isso que ele não aparece recebendo chuta o balde mesmo, é isso não. Ele não recebe, porque ele não tem importância nenhuma, nunca aprovou projeto político nenhum, não é presidente de comissão alguma, não é relator de projeto nenhum, ele é carta fora do baralho. Mas ele cresceu falando barbaridades, aparecendo em programas super pop, os programas popularescos, e falando sobre segurança pública também. Pegou, atingiu aí uma necessidade da população que viu nele, se viu nele representado, mas ele não tem força política para vencer, não conseguiria articular uma campanha presidencial, nada, mas ele serve para eleger alguém. E quando vocês veem, por exemplo, o Luciano Huck, aí com talvez, né, intenções políticas aí, né? Esse sim seria um candidato à burguesia, ele não é por fora, ele é por dentro. Mas você acha que há possibilidade e há até uma chance de uma vitória? O que vocês acham aí disso? Essas celebridades aí. Hoje Trump, é uma por crise exemplo. nessa questão da política de quem está sendo eleito não é político, né? Sim. Veja o presidente norte-americano, Dória. veja o Dória. Mas o presidente americano agora também pode ser o próximo da lista, né? Pode ocorrer aí um impeachment do próprio presidente dos Estados Unidos. Já está rolando já. E vocês esperavam que o Trump fosse... Eu achava que não ia ser, né? No fim foi... Na verdade, eu nem consigo concluir ali o que eu ia falar depois que o Vitor tomou a palavra. É que, na verdade, cara, a população hoje em dia, ela pega um moleque roubando um celular dentro do ônibus, eles vão lá, todo mundo junta o moleque pro cabelo, joga na rua e lincha ali mesmo. Dá um cacete. Entendeu? Então isso é muito perigoso para o nosso país. Que é o que o professor aqui não vai me deixar mentir. Em 1919, 1918, 1919, lá na Europa, tinha aquela crise, aquela coisa toda, não é? Surgiu com aquele discurso do trabalhador, da classe operária, aquela coisa, esquerda. O filho do presidente de um partido de esquerda, que se tornou o homem providencial. Sim. E depois virou a figura brutal do Benito Mussolini, parceiro de Hitler. Então, quando acontece essa catástrofe de recessão, de desemprego, de pessoas se matando porque um roubou o igual. Porque quando o pobre estava roubando o rico, velho, entendeu? Era uma coisa. Agora pobre roubando pobre. Agora pobre roubando pobre, matando o pobre por causa de coisas irrisórias, um par de tênis, entendeu? Aí a coisa fica drástica e realmente é muito preocupante porque pode surgir o homem providencial. Agora, ainda mais quando você tem uma bancada, entendeu? Que pode favorecer esse homem providencial. Porque o homem providencial ele não é escolhido pelo povo. Aí que estamos no Ele é perigo das escolhido pela indiretas. voz do povo. É. E a voz do povo é a voz de quem? Segundo o ditado, a voz de Deus. É a voz de Deus. Então, se você tem uma bancada lá, né, que é religiosa, né, e toca esse sentido, um dia eles vão aparecer com um infame lá e vai falar assim: este é o homem que Deus enviou para nos salvar. Sassamo o tema. Você entendeu? E esse é o homem perigoso. Porque se ele vai ter uma expressão de representatividade entre a bancada religiosa, entre os conservadores, essa coisa toda, eu tenho muito de conservadorismo, tenho muito de religião, entendeu? Apesar de não frequentar a igreja, mas eu gosto dos princípios que a gente tinha antigamente, né, de respeitar pai e mãe, essa coisa toda. Mas eu vejo bem, é muito complicado isso, porque como é notório, o poder toma a cabeça do homem. E se ele se sentiu o homem enviado por Deus, isso é muito perigoso. Seja em que país for, é muito perigoso. Mas o Maurício colocou um assunto que eu acho importante discutir também. São dois assuntos que eu acho que a gente tem que discutir. O poder da mídia em cima de tudo isso. Eu fico imaginando, antes de abrir o programa, aqui nós comentamos isso. Imagina a tensão que foi no Jornal Nacional ontem.
Globo News. Enfim, toda a mídia como um todo. E outra questão que eu coloco também, que é a seguinte, e as reformas? A trabalhista... Parou tudo. Será que vai parar? Dão continuidade? Eu acho que não tem como continuar. A reforma da Previdência, será que continua? Eu estava aqui na sala, aqui agora, esperando antes de começar o programa, eu estava assistindo na TV Senado, parou tudo. Mudei na TV Câmara e mudei na TV Senado lá, parou tudo. Eles estavam discutindo um assunto em pauta, se o Temer renuncia, se o Temer vai ser cassado, qual vai ser a medida que vai ser tomada. Que prejuízo isso traz, Vitor? Prejuízo nenhum, se essas coisas não passarem, isso é extremamente importante, né? Porque o que vinha aí eram vários ataques de retirada de direitos dos trabalhadores, né? É importante, até o professor Danilo pode falar melhor, né, da história, a história do Brasil é uma história de roubo, de bandalheira. Não começou agora, começou em 1500, os caras vieram aqui para roubar, vieram para tomar, não era para desenvolver o Brasil. Mas naquele tempo eles eram esquartejados e distribuídos na cidade. Mas eles mesmos eram os bandidos, né? Eles vieram para roubar o Brasil, eles levaram os recursos. Eram bandidos lá de Portugal mesmo que vinham para cá, não é isso? Ladrões ou é mito isso? Depois o Danilo pode conversar melhor, porque isso aí é uma tentativa também de falar que o brasileiro é assim, por genética, isso não tem nada a ver. Mas pode ter sido colonização? Sim, Não, é o que falam, né? É o que falam que veio. Existe essa tese, mas é uma tese meio ligada ao pessoal que tem síndrome de vira-lata, que não vira nem comentar aqui. Mas a questão é que daí, depois veio as capitanias hereditárias e o senhor de engenho virou industrial, para ser bem claro. Então a burguesia brasileira, ela cresceu, ela se tornou burguesa roubando. E o que ela está fazendo agora é isso, ela está roubando, ela está tirando do povo brasileiro e continua. É isso que está acontecendo. E o sistema político brasileiro também vem dessas capitanias hereditárias. Nós vamos pegar alguns políticos aí que tem aí quarta, quinta geração dessas famílias. Então não muda muito. A questão e na justiça a mesma coisa. Então não houve uma democratização desses espaços de poder. A educação brasileira ela não emancipa as pessoas, então as pessoas continuam sendo massa de manobra dessa galera. Então pouca coisa mudou. E aí vinha toda essa monte de coisa aí de projetos para retirar mais direitos e jogar a culpa no trabalhador, que não teve culpa nenhuma. O trabalhador não causou crise. Pelo contrário, o trabalhador ficou endividado, uma série de coisas, trabalhou mais e trabalha mais. E se passasse essas mudanças, ele ia passar a trabalhar muito mais e ia continuar para ainda mudar. Mas é sempre na costa do trabalhador. E essa galera nunca abriu mão dos seus privilégios, nunca abriu mão. Isso que tem que ficar claro. Então, tem que ficar claro aqui, por mais todas as discussões que a gente faz, existem dois lados. E existe o lado que está ganhando e o lado que está perdendo. O lado que está perdendo é nós aqui. Ninguém aqui é dono de banco, ninguém aqui é dono de montadora de veículos. Todo mundo aqui está pelo contrário, está todo mundo na mão desses caras, devendo para esses caras, trabalhando para esses caras. É tudo contra a gente. E esses caras, que alguns estão presos e outros estão para serem presos, financiam esses políticos. Se a gente pegar, por exemplo, o Congresso americano, todos são bilionários. Bilionários. Eles se autorrepresentam, exceto um senador no estado pequeno de Vermont, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos e perdeu para Hillary Clinton nas prévias do Partido Democratas. E ele nas pesquisas, ele estava à frente do Trump. É o único. Era o único que poderia ter derrotado o Trump. Que também era por fora da política. Aqui no Brasil, os nossos políticos eles não são bilionários, não são donos de empresas. Não é pegar o maior industrial da Câmara dos Deputados, ele é dono de uma fabriqueta, lá não é igual aos Estados Unidos. Mas é o que acontece, os industriais bancam esses caras para representar eles. O Eunício do Oliveira é milionário, hein? Mas o Eunício é porque tem um sistema de geração de renda que está lá representado, que é os ruralistas. Os ruralistas eles estão representados, eu vou entrar nessa parte. E aí é eles que representam aí o conservadorismo e tudo mais. É que o Codorna está comentando, a bancada religiosa. São esses caras. É a única bancada que se autorrepresenta é a bancada ruralista. E sempre vai existir essas bancadas. Porque eles têm recursos, eles têm... o Brasil não fez... Então eles têm emissora de televisão, eles têm jornais. E no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste brasileiro, militante, ativista social, é morto a bala. Ele não tem investigação, não tem nada, ninguém vai preso. A gente está numa cidade que a gente vê alguma coisa parecida. O Codorna estava comentando algumas coisas aqui fora do ar. Para lá é 10 vezes pior, não tem... Muito pior. As cidadezinhas de 3 mil a 10 mil habitantes, em que o pessoal tem pouco acesso à educação, boa parte ainda beira o analfabetismo, ou até mesmo não se envolve em política nem nada, eles têm facilidade de trabalhar. Você vê cidadezinha de 3 mil habitantes, onde o vereador ganha 30 mil.
Entendeu? Quer dizer, não há participação popular, eles nem sabem, nem têm acesso à transparência, nem nada. Então os governantes fazem o que querem. Eu vejo assim, há muito tempo eu venho reparando isso, venho falando isso na rádio e em várias participações aqui na TVI. O Estado de Direito veio se ausentando ao longo do tempo e o Estado paralelo veio tomando posse. Assim como o Vitor falava, ó, a gente via que muitos médicos eram filhos de médicos. Muitos doutores, filhos de doutores. Não é porque tinham acesso às faculdades, essa coisa toda. Depois foi abrindo as porteiras, as pessoas foram tendo acesso, mas também os bandidos também. Entendeu? Porque teve muita gente que se formou em direito, se formou e passou em concursos com o apoio do Estado paralelo. Para quê? Para depois receber os benefícios. Ou seja, facção, eu tenho um delegado que atua para a facção. É isso. Eu tenho um juiz que atua para a facção. Eu tenho um promotor, eu tenho um governante que atua para... É a mesma coisa no Rio de Janeiro. Lá você entra numa favela, num lugar comandado por milícia e vai fazer campanha de vereador lá para você ver. Você sai fuzilado lá. Tem que chamar um intervalo, a gente volta já já. Tem que chamar um intervalo, que a produção está pedindo lá, mas a gente volta já já aqui com o Telescópio. Não sai daí. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui, agora 13 horas e 39 minutos, hoje dia 18 de maio de 2017. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são Bolsacreto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Não tem nenhum restaurante que apoia culturalmente o Coequira para trazer Vila Rosa, um marmitex aqui para nós? Do nosso amigo Cássio, grande Cássio, um abraço. Vila Rosa, rotisserie, daqui a pouco a gente vai conferir. Tem telefone aí para... Tem o telefone, exatamente, vamos chamar aqui o telefone 35 27 80 99. Alô? Alô? Juliano que está falando, tudo bem? Tudo bom, Juliano? Bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde a todos da bancada aí, um excelente programa. E vocês estão falando em política a nível nacional. E eu vejo que os políticos, principalmente os políticos paulistas, não tocam num assunto que seria o federalismo fiscal. O nosso país é um país federalista, só que na prática não existe mesmo o federalismo fiscal. Ou seja, o Estado tem mais autonomia, descentralizar o poder em Brasília. A maioria dos impostos, 90% dos impostos, ficaram no Estado de São Paulo, proposta o Estado de São Paulo administrar, os municípios terem mais forças, porque uma vez que os impostos ficarem aqui no Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo administrar os seus impostos, não mandar para Brasília. Hoje, o ano passado, foi mandado mais de 500 bilhões para Brasília e tornou 30 bilhões para São Paulo. Por exemplo, se tivesse federalismo fiscal, o município de Itapetininga teria um orçamento anual de 1,5 bilhão de reais. Porque os políticos paulistas, hoje na Itália se fala muito de federalismo fiscal, através de Matteo Renzi. Na Itália tem uma grande força esse movimento. E aqui no Brasil, o Teori Zavascki falou uma vez que o federalismo fiscal é um federalismo de fantoche. Porque os políticos não tocam nesse assunto, não lutam por essa bandeira, somente os políticos paulistas. A gente tem mais autonomia e o Estado de São Paulo não ser escravo do Brasil, que geralmente o Estado de São Paulo é que leva o Brasil nas costas. Porque os políticos não entram num debate mais profundo nesse assunto, que é o federalismo fiscal, que nós não somos obrigados a carregar o Brasil nas costas. Nós, paulistas, que carregamos o Brasil nas costas, e nós não devemos levar o dinheiro nosso para Brasília. Que nós temos nossa própria gestão aqui, nossos próprios impostos. Impostos escolhidos aqui no Estado de São Paulo, fica aqui, Brasília que se vire. Brasília que se vire lá com os problemas dela. E nós gerenciamos os nossos próprios impostos. Mas parabéns pelo programa, estou gostando muito, eu quero a opinião de vocês nesse assunto. Federalismo fiscal.
Obrigado. Obrigado. Responda, Juliano. Vitor, você que tem um conhecimento maior sobre esse assunto, Codorna, enfim. Pode começar, depois eu vou na embala. Na verdade, eu já vejo a situação do nosso município, né? Onde nós temos aqui monocultura, grandes empresas, né? Que recolhem o ICM na fonte, né? Na sua cidade de origem. Nós temos Ou seja, nada para o município. Tem uma filial aqui, a contrapartida do nosso município é irrisória. E vai tudo para a fonte. Mas eles trafegam com os caminhões aqui nas nossas ruas, não é? Eles trabalham aqui. Então eu acho que o ônus é nosso, né? O bônus vai para outra cidade. Pra lá. A gente vê casos absurdos, falando em PIB agrícola, em participação do nosso município com relação ao Estado. Você vê o quanto Itapetininga perde e as outras cidades circunvizinhas ganham. Né? Você vê agora, Itapeva vai receber do governo estadual 10 milhões de reais para a criação de um centro de tratamento oncológico. Né? E o doutor Mário Carneiro confirmou isso, né? Um negócio desse, né, velho? Vai tudo para lá, velho. Aqui nós não temos deputado, não temos representante, pelo amor de Deus, velho. Entendeu? Vai tudo para Itapeva. Eles têm deputado lá ainda? Tem, o Tassinari. Mas nós temos aqui também, o Giribone também aqui, né, Codorna? Pois é, mas aí não precisa ver essa disparidade, nós vamos entrar numa outra questão que é um outro 80% do eleitorado nosso aqui, velho, vota Alckmin, velho. Entendeu? Agora o cara abandona o hospital, abandona, só manda as coisas para Itapeva, para outro lugar, né? E recolhe muito aqui, velho. A culpa não é do deputado, ele não tem o poder da caneta. Não, é lógico. Agora, o governador, se pega outras regiões, aí tem 4, 5 deputados. As regiões estão bombando. Nós, o ano que vem tem eleições. Né? Já está na hora, mais do que na hora, de a gente ter um deputado federal. É um assunto que a gente tem que discutir em outro programa. Hoje o assunto é o país, é o mundo, enfim. Mas na realidade, tá certo? Cada vez mais a gente percebe que o governo do estado abandonou Itapetininga. Mas viu o Benê, vou falar assim, meu amigo, quero bem, o Giribone tem toda a liberdade de me cobrar como vereador, mas eu tenho liberdade de cobrar ele como deputado. Sem dúvida. Certo? Todos esses mandatos já podia ter feito algo mais do que ele já fez. Entendeu? Se eu, que não sou, que me considero não ser ouvido, né, começo a gritar e começo a bater e convocar o povo para vir do meu lado, acho que da mesma maneira, da mesma maneira que eu tenho que ser vereador, eu tenho que ser deputado, entendeu? Eu acho que há alguns pontos que ele realmente falha, entendeu? Não é ser deputado, não é só fazer novela na feira, dar perua para ONG, para instituição, velho. Mas Itapeva vem sendo agreciada já há muito tempo. Tem coisas palpáveis aí, Itapeva eu não sei qual é a real. Medidas políticas. Quantos municípios Itapeva atende também? Eu não sei quantos municípios. Menos que aqui. Mas se você for considerar assim, olha, se veja bem, nós temos um hospital, nós tínhamos 300 leitos. Sim, maternidade e hospital infantil. Acabaram com tudo. Em 20 anos depredaram Itapetininga. Acabaram com o hospital infantil, que era referência. Maternidade. Acabaram com a maternidade. Acabaram com o hospital que tinha 300, era velho, mas tinha 300 leitos. Construíram um hospital de pau e gesso que tem 80 leitos e colocaram como regional. E que atende a região toda. Nós estamos incumbidos em atender 700 mil habitantes. Ou seja, 13 municípios. 13 municípios. Agora eu gostaria de perguntar para o governador, será que ele não gostaria de levar para ele assumir a escola estadual, o transporte e a merenda da escola estadual que o município banca? Sim. Entendeu? Ele deveria. Ou ele assume isso daí ou ele estadualiza. Porque se o município ficar pagando merenda e transporte escolar do estado e também se incumbido a dar assistência de saúde para todas as cidades circunvizinhas, viu? Pelo amor de Deus, velho. Ficar assumindo bronca do estado. Eu não tenho procuração para defender o Giribone, gosto dele quanto cidadão, mas eu acho que quanto deputado, a gente tem que ter um parâmetro. Eu até concordo com você fala algumas coisas, mas depende muito também do apoio do governador. Aí é que tá. Ele parece papagaio de pirata do homem, pô. Todo lugar. Desculpe falar, viu? Vocês vão falar lá, vou encher a cabeça do rapaz, ele é capaz de virar a cara pra mim na feira, mas eu sou direto mesmo, não tenho que lamber ninguém, não. Entendeu?
E o meu papel é esse. Eu sou vereador, eu sou arrebentado na rua se eu não fizer o meu papel. E não faça pra ver. Pois é, E não você faça fica pra ver. pegando no meu pé, o Tá, e não coruja, faça velho. pra ver. Você aqui não faça pra ver. Ah, aqui não posso falar agora. Temos telefone aqui. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Fabio? Tudo bom, Luiz? Tudo em ordem e você? Tudo tranquilo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. O Caxias já teve aqui no programa, não? Luiz já teve Pô, precisa como trazer aqui. motoclube. Precisa trazer. Vamos trazer de novo aqui, Cacheira. Viu, gente? Aproveitando aí, tenho duas colocações. O povo ficou em pânico, ficou assustado com o que aconteceu de ontem para hoje. Mas isso é somente a ponta do iceberg, né? Muitos sabem disso. O que eu queria falar, concordo aí com o nosso querido Codorna, né? Sabe, eu acho que o ano que vem nós temos aí eleições, certo? Então nós temos que avaliar bem, tá? Também sou amigo do Edson, do Giribone e tudo, cobro dele da mesma forma também, e eu só peço aí que a população realmente se conscientize no ano que vem nas eleições e vejam, tudo bem, o deputado pode não ter caneta, mas ele tem que ir atrás e tem que trazer. Então eu acho que Itapetininga precisa realmente de um ou dois bons deputados aqui na nossa região federal, estadual, que tragam realmente, que vão buscar com que quem tenha caneta, melhorias para a nossa cidade. Que nós temos aí, podemos crescer no nosso PIB agrícola, podemos crescer, voltar, quem sabe, a ser Atenas do Sul novamente, sabe? E não aos arredores, né? E com coisas que realmente necessitem para a criação de empregos, para a criação, sabe, diminuição de impostos, para trazer as empresas para o crescimento. Então, fica aí, sabe, a dica, que realmente o ano que vem elejam e vejam, e os deputados também, os candidatos, nas campanhas mostrem o que eles serão capazes de trazer. Não o que eles vão prometer, mas o que eles serão capazes de trazer para a nossa cidade. Isso eu digo aqui em Itapetininga e no Brasil todo, né? Porque vão ser cobrados. Hoje, mais do que nunca, estão sendo cobrados. Se a pessoa falar A, ela tem que cumprir o A que ela falou. Então, que pensem bem nas campanhas, no que realmente possam trazer para nossa cidade, né? É isso aí, gente. Valeu, Obrigado, Luiz Recado Cacheira. hoje. Obrigado aqui pela participação. Querem comentar alguma coisa em relação a isso? Eu Fica à vontade. pensei aqui enquanto ele falava, Fábio, eu não sei onde que está todo mundo assustado. Eu acho também que não. isso aqui está tudo muito claro, já o governo já está aí derrotado, já temos o AS pela segunda vez derrotado, não tem novidade nenhuma, tudo que está acontecendo é script. Na verdade, já era a nossa expectativa, né? Era a expectativa. Caiu essa casa para todo mundo. E ainda continuará caindo, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas assim, quando a gente vê um governo que começa a aprovar uma deforma, que chamaram de reforma, previdência, trabalhista, começando pela base, que novidade que tem quando a gente vai imaginar que o fulano recebeu 2 milhões, bilhões. Então, eu acho que a ligação do Luiz Cacheira falou muito claro, nós temos que ter um projeto de voto, né? Não só olhar para um projeto político, mas um projeto de voto para quem eu vou votar, olhando os interesses da pessoa. Quem que representa o quê? Né? Eu acho Mas numa cidade de Sorocaba que deu 9 mil votos pro Tiririca, você quer o quê? Tô citando Sorocaba. Tá certo? Foi mais de 9 mil. Não, mais de 9 mil. Perderam 2 deputados federais que poderiam ter entrado, tá certo? Então, não, eu quero mais que se dane Sorocaba. Vou pensar na minha cidade. Mas nós dependemos ainda de Sorocaba. Continuamos dependendo de Sorocaba. Mas eu acho que o Tiririca é o pior dos problemas. A Não, Sorocaba eu tô citando elegeu só. o Vitor Lipe, que estava votando a favor das reformas da citando Previdência, só, trabalhista. exatamente, Eu acho que é muito exatamente. pior o Vitor Então, Lipe para Sorocaba Na do que... verdade, não é que vai ter Tiririca. eleição. Nós temos que se preocupar em votar em pessoas daqui. Eleger um deputado federal daqui. Tá certo? Não dá voto para nego de fora. Sorocaba mete o outdoor lá. Sorocabano vota em Sorocabano. Tá certo? Nós temos pessoas altamente capacitadas. O Vitor, o Codorna, outros mais que podem ser deputados. Eu acredito que o Brasil do futuro, viu, meus amigos? Eu acredito que o Brasil do futuro vai ter que ter dentro da escola... Dentro da escola, com matéria, como se eu não achava que que fosse tanto direcionado assim. Mas eu me lembro do OSPB, Organizações Sociais Políticas Brasileiras, eu acho que tem que reformular uma nova matéria nesse sentido
em que leve em consideração o site de transparência e todas as ações governamentais, para que os jovens comecem a debater junto com o professor e comunidade dentro da sala de aula e pós-sala de aula dentro da sua comunidade, todas as ações do governo, ou seja, explicadas minuciosamente. Entendeu? Não é muito simples chegar para um grupo de alunos ali que vão pegar qualquer coisa aleatória porque eles estão a fim de sair bater perna na rua e não fazer cálculo matemático, chegar e falar para eles, olha, a PEC vai acabar com a educação e com a saúde. Primeiro, você não explica o que é PEC, você não explica aonde está isso daí para ele ir consultar, ou seja, ele tem que confiar na sua palavra, entendeu? Ou seja, está sendo induzido, né, de certa forma. Sim. Não importa se você está certo ou não, mas você tem que ser completo. Sim. Principalmente se você se encontra numa posição de professor. Você jamais pode chegar para uma pessoa e induzir. Falar, ó, isso daqui vai dar nisso. Entendeu? Então, quando você é professor... Vamos pela rua, pela rua. Acontecendo, sabe, que seja um praxe. Mas algumas pessoas se limitam a explicar. Ou só chega e fala assim, ó, vai acabar com a educação e com a saúde, galera. Vamos pra rua que o negócio é bater perna. Aí chega a televisão, com isso. O repórter pergunta pro moleque, viu? Por que você tá aqui? Não tem fundamento. Não sei. Chamaram eu pra rua. Manobra. Exatamente. Por isso a pessoa deveria chegar lá com fundamento. Pegou, o professor explicou, não, eu me coloco a favor, contra a PEC, porque meu professor explicou minuciosamente e realmente eu fui ver no site e assisti na TV Senado a cabo que realmente é isso que vai acontecer. Olha, Codorna, hoje eu quero até ressaltar ao SPB que era uma disciplina, né, com cunhos da ditadura militar. Hoje nós temos todos os conteúdos, competências, habilidades dessa disciplina inseridos em sociologia, no currículo de sociologia. Sociologia e filosofia. Eu sou professor de filosofia, titular de cargo na Fernando Prestes. Eu sei do que eu estou falando. Nós temos um grande problema que quem é colocado para gestar a educação, ou ele não é professor, ele nem tem formação. Então nós não temos aí uma crise da educação por um mero desinteresse. Nós temos aí uma crise, um projeto político para uma crise na educação. Projeto educacional. Só vou cortar um pouquinho que tem gente na linha. 35, 27, 80, 99. Alô. Boa tarde, Fábio. Alô? Valmor Rodrigues, obrigado pela presença, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade aí, quero parabenizar o programa, está muito bom, né? Foi escolhido o pessoal extremamente capacitado aí para debater, estou acompanhando aqui, olha, parabéns mesmo. Queria só fazer um comentário com relação às condições da política. Eu liguei com um único intuito. Quero parabenizar, eu não votei nele, eu quero parabenizar o Codorna, porque nós precisamos de vereador, nós precisamos de político igual ele. Entendeu? É um cara que não tem rabo de tatu, não deve satisfação para ninguém, a não ser para o eleitor. Codorna, olha, eu não votei em você, a gente diverge de algumas coisas na política, mas, cara, só tenho que agradecer o que você está fazendo pela nossa cidade. Mas você não vale, porque você é meu amigo de infância, você não vale falar. Mas não vai falar, não vai contar os podres então, Codorna. Mas olha, eu posso falar porque eu não votei em você. Se eu tivesse votado em você, eu estaria, sei lá. Então eu quero parabenizar o Codorna e quero dar um recado pro deputado Girboni, ó. Vê se tem umas aulinhas aí com o Codorna, vê se, para dar satisfação pro povo, porque o deputado Girboni, ele fala todas as vezes que ele não fez nada por Itapetininga porque ele não era aliado dos prefeitos, do Roberto Ramalho e depois do de Fiore, né? Mas só que ele tem que dar satisfação para o povo. Quem colocou ele lá foi o povo, foram os votos que a população deu nele. Até algumas vezes votei nele, na última não votei. Então é isso que eu quero dizer, a política precisa de gente comprometida com o povo, e não com o partido, com o empresário tal. E outra coisa, o deputado Girboni, o senhor tem contato, o senhor é amigo do governador, então dava para dar um pouquinho mais de atenção para a nossa cidade. É só isso que eu queria dizer, parabenizar mais uma vez o programa, viu, Fabião? Parabéns. Obrigado, amor. Estou aqui acompanhando, e um abraço a todos aí, desculpe, não cumprimentei o Vitor, que também é amigo da gente, aí o Beni, o professor aí. Um abraço, a amor. todos aí, olha, eu estou torcendo muito para uma mudança aqui no nosso país
E Codorna, coxinhas e mortadela, tá na hora da gente se unir, velho. Chega desse negócio, tá na hora do brasileiro uma grande verdade. Colocar a mão na consciência e falar que e ver que a gente está perdendo com essas brigas. Então, eu torço para que o Brasil se una dessa vez. Acho que tem que cair a ficha desse povo, porque senão, filho, o Brasil não virar pamonha, né, Codorna? Abraço a todos aí, gente. Obrigado, legal. O Amor é outro cara que precisa vir também no programa participar. Eu acho importante ter pessoas diferenciadas, né? Sim, sim. Senão ficar vendo a cara do Codorna o tempo inteiro, só aqui, pô. Chamar o último. Agora, viu? Só antes de sair pro intervalo, eu acho importante essas colocações que hoje o Codorna vem recebendo, Codorna, como representatividade política da Câmara. Isso fortalece o Legislativo. Né? Nós temos lá 19 vereadores, cada um tem um pensamento, cada um tem um modo de agir, uns falam, outro não fala, outro trabalha socialmente, outro não trabalha socialmente. Mas hoje o destaque da Câmara Municipal, porque entra ano, sai ano, todo mundo, a Câmara virou uma porcaria, a Câmara Municipal está uma mercadoria. Hoje a gente percebe que ela está sendo representada, quando elogia você, elogia a Câmara como um todo. Né? E você hoje, mais ou menos, tudo bem, tá, você pode achar que não. Mas, na verdade, hoje, você é o representante de uma camada que não tem voz. Você sabe disso. Né? Quando o pessoal vai lá e critica, que você grita, que você fala, não importa, gritando, ficando mudo, com uma tarja na boca, você é o representante da sociedade de Itapetiningana. Foca em mim, foca em mim, foca em mim. Vai, foca nele, vamos pro intervalo, voltamos já aqui. Você não gosta, então eu vou fazer carinho hoje. Tá? Sem tapão. De volta já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, aqui na Fábio, sua TV. Antes de voltar aí, antes do obituário que você vai colocar aí também, nós precisamos Hoje não tem mudar o nome do programa, Almoço com as Estrelas. É verdade. Nós ia debater, O patrocínio da Vila Rosa. Nós ia debater no assunto, nós ia almoçando aqui. Não tem educação, é mastigar com a boca aberta aqui. Não, mas não tem problema. Não dá outra. Ele foca. O Lalo chama a gente pra dar audiência aqui, não traz um coisa pra nós comer, rapaz. Foca em mim, eu ia Tá aqui, pegar ó. um... Dá uma esticadinha no programa. Chamar de batata, viu? Bom, às 16 horas vai ter o pronunciamento do presidente Michel Temer, que se vocês acham... Ex-presidente. Ex-presidente, né? Isso daí não pode ter nem quadro na galeria dos presidentes, cara. 16 horas hoje. O que você imagina que ele vai falar que ele é culpado? Não, ele vai... Eu li no UOL que ele estava se preparando para falar, porque a bolsa chegou a cair 10 pontos, daí quando isso acontece é interrompida, e se ela voltar, quando retorna, se ela voltasse a cair acima dos 15 pontos, por exemplo, tem que ter intervenção do para governo. novamente. Até a última vez que eu vi estava em 8% a queda, então deu uma recuperada, algumas empresas já estavam se recuperando, inclusive alguns bancos públicos. Ele vai fazer um pronunciamento para tentar acalmar o mercado financeiro. Esse é o pronunciamento. Ele não... E no meio dessa história toda até apareceu uma conversa, parece que lá que a gente escolhe alguém, se for o cara, não manda matar. Na delação do Joesley, ele mostra a gravação que ele faz com o Aécio Neves, quando eles combinam de que forma ia ser levado os 2 milhões de reais em propina para o Aécio Neves. Ele fala, o Joesley fala, eu entrego pessoalmente para você, se você quiser. Ele fala, não. Escolhe alguém de confiança, mas que se for fazer delação a gente possa matar. Máfia italiana, meu compadre. Daí pega e manda o primo. Aí o Aécio Neves mandou o primo dele, então você Gosta vê que... do primo, não? Adora o primo. É bem bom ser primo do Aécio Neves, né, velho? Mas, ó, programa bombando aqui, ó, a ligação para, quer dizer que tá bombando mesmo aqui, vocês 4 aqui estão mandando bala aqui no programa, 35, 27, 80, 99, alô? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Fábio, a Regina Célia aqui do Jardim Fogaça. Ô, tudo bom, Regina? Tudo em ordem? Bem, então, eu assisto assiduamente aí o programa e eu queria fazer uma colocação. À vontade. Como é sabido, né, pela imprensa, que o governador Alckmin ele é alvo de pedido de inquérito no STF, né? E ele será investigado também, e será investigado também deputados estaduais, nessa história toda, né?
E também está na mira da promotoria, né? Que estão as obras do metrô, Sabesp, Rodoanel, rodovias, né? E além dessas rodovias construídas pela DR, e tem uma obra especificada pelos atores da MTU, né? E eu fiquei meio assim preocupada com relação ao Giribone, porque como ele é deputado estadual, eu fiquei com medo. Será que não há algum respingo nessa história de rodovia e tudo com relação ao nosso deputado? Porque eu, como eleitora dele 2 vezes, tudo, né? Eu acredito muito nele, na idoneidade dele, né? Então eu queria que vocês falassem alguma coisa, se vocês estão sabendo, se leram alguma coisa. Isso daí foi publicado no Estadão, né? Então eu fiquei assim, meio que preocupado assim, com ele. Vocês poderiam falar a respeito? Vocês ficaram sabendo? E outro parêntese também, falando de Itapetininga, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a nossa segurança com esse nível de assaltos, né, que está tendo em Itapetininga, em lojas, postos, né, de combustível. Eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito de Itapetininga, a respeito da segurança de Itapetininga. É só isso. Muito obrigada, um abraço, está ótima a bancada, viu? Muito obrigado. Parabéns, viu? Participe sempre aqui do nosso programa a respeito do... Vitor. Então, na verdade, assim, a boa parte do que está no STF ainda corre em segredo de justiça. A gente não tem ação toda. A gente sabe já que o apelido do Alckmin nas planilhas da Odebrecht é santo, que ele, inclusive, eu acho que o cunhado dele recebia a propina. A gente não sabe quanto tempo vai se investigar, né? E a gente sabe que entre as obras está uma obra relacionada com a Sabesp. E acho que no período onde o deputado era secretário dos Recursos Hídricos, mas não tem isso não nada, quer dizer nada que tem a ligação um fato com o outro. Mas até o momento as investigações eles estão ocorrendo, então a gente não sabe então ainda muita precisa coisa. Tomar muito cuidado. Na verdade, só colocaram, vamos dizer assim, levianamente nas redes sociais tomar cuidado. Que o deputado tinha fechado o negócio com o Marcelo Odebrecht em um dos projetos enquanto ele era secretário. Mas é pura leviandade, não tem nada. O que pode se dizer, por exemplo, é que nas contas eleitorais do Giribone nunca houve nenhum recurso dessas empreiteiras para ele, né? Isso já é um sinal de que não existe ligação com isso. Eu acredito na idoneidade dele. Facebook é complicado, né? É complicado porque quando que vem tem eleições, quer dizer, e a rede social aceita tudo, né? E corre-se o risco de, por nada, a internet aceita começar tudo. Um julgamento midiático. Só tomar muito cuidado porque, sabe, tem viúva não sei de quem, sabe? Então precisa tomar muito cuidado. Não tem nada. Por falar em Sabesp... Agora, ela colocou um assunto importante, questão de segurança. Desculpa, segurança também. Eu acho que a gente vive um momento preocupante na cidade de assaltos. Assaltaram no Brasil inteiro, né? O Brasil como um todo. Mas aqui assaltaram novamente mais um posto de gasolina, prenderam mais um cidadão. Tá certo? É que a polícia não pode ser onipresente em todos os lugares. Né? Agora, que ainda Itapetininga está entre as 10 cidades de maior tranquilidade, nós estamos. A Polícia Militar trabalha maravilhosamente bem, a Polícia Civil trabalha maravilhosamente bem, tanto é que o Dr. Marcos Tadeu esteve aqui, deu a notícia que a Polícia Civil foi buscar os 2 vagabundos, a moça e o rapaz que assaltaram a joalheria do Paulinho da Polijoias, né? O trabalho de inteligência é bem feito. Agora, é lógico, né? Bandido, ladrão, vagabundo, tem tudo que é lugar. Mas a gente vê também que é o que eu sempre falo, para mim o garantismo penal já era. Para mim, eu acho que tem que ser o RDI, Regime Diferenciado do Inimigo. Já é insustentável já, entendeu? Esse negócio de tutelar e garantir direito de uma pessoa que violou direito de outra, violou a tutela de garantia do outro, não é inconcebível. Não, lógico, eu entendo. Então você veja assim, eu vejo bem assim. Pela parte bíblica da coisa. Na Bíblia escreve assim: peca quem conhece a lei. Quem não conhece a lei tem direito a ser remido dos seus pecados, não é? A partir do momento que você começa a cometer o pecado consciente, aí você paga a duras penas. Eu levo a mim, mais uma vez eu vou me colocar aqui, coisa de fórum pessoal, né, fórum íntimo, mas eu vejo assim. Eu não tinha consciência de que o meu corpo era templo do Espírito Santo, né? E eu usava tudo que era tipo de coisa.
A partir do momento que eu tomei conhecimento de que o meu corpo era templo do Espírito Santo e não parei de usar qualquer tipo de coisa, eu estou sofrendo, que era o que o Padre Léo falava. Entendeu? Hoje eu sofro, faço tratamento disso, daquilo, mas eu fumava, eu bebia, não é? Eu sou burro, mas liga pra mim, o que tem a ver com segurança? Vai. A mesma coisa, Beni. A mesma coisa. Quando você sabe o que é a lei, entendeu? Quando você peca, você está suscetível às penas da lei. E o que a gente não tem é isso, velho. O que a gente tem é muita tutela de direitos, entendeu? Excesso de direitos e ausência de deveres, entendeu? Ou seja, o cidadão pode tudo. Ele tem direito à liberdade, ele tem direito à saúde, ele tem direito... e não tem obrigação nenhuma. Ou seja, ele pode dar uma tijolada na cabeça do outro, o outro morre, mas ele tem garantido o seu direito dar uma tijolada no pet à liberdade. Shop, ou dar uma tijolada no pet shop que deram lá, levaram mais de R$1.000. A polícia foi lá, agiu e prendeu os meliantes lá. A fragilidade do sistema penal do nosso país, que é o garantismo penal, existem duas correntes, o garantismo penal e quem defende, a corrente que defende praticamente o RDI. Mas a polícia não faz o papel de enxuga-gelo? Exatamente, por causa disso, pela fragilidade das leis. Entendeu? Ou seja, você é roubado dentro do ônibus, ele dá uma facada em você, leva seu celular, mas se ele não foi pego em flagrante, ele vai pra delegacia e é solto. É que nem o cidadão do pet shop, ele falou, eu tô investindo na cidade, sabe, tô pagando meus impostos, vem 4 vagabundo, vai lá e mete uma tijolada dentro do pet shop, né, quebraram, coitado do cidadão lá, porque se não fosse a apreensão da polícia, mais de R$1.000 de prejuízo, sem contar o efeito psicológico, né? Você acha que o cara desse vai investir o que lá? Daí a gente chega num outro fator, que enquanto a fragilidade das leis toma conta e fragiliza esse senso, deixa mais atenuante esse senso de impunidade, a gente tem o sucateamento das instituições que deveriam prover a segurança pública. Ou seja, eu entrei na delegacia, a turma dá risada de eu fazer os efeitos sonoros, né? Eu entrei na delegacia outro dia com uma cidadã para registrar um boletim de ocorrência. E sentei no coisa e o rapaz começou a digitar. Ele falou assim, já tá. Eu falei, eu vou assinar agora junto com a mulher. Ele falou, é só esperar imprimir. Demorou quase 15 minutos para o computador enviar a mensagem para a impressora que precisava imprimir o negócio. A hora que a impressora começou a funcionar, meu filho, eu quase tive um infarto do coração. Porque começou aquela impressora velha, sabe aquela uma que tem aqueles... Tudo sucateado. Pelo amor de Deus, bem atrás de mim, rapaz. Quase morri. Uma impressora do século passado, rapaz. Viu? Isso no estado de São Paulo, imagina no restante do país. Eu queria chamar a atenção disso aí justamente para a educação, que é onde eu atuo. Pelo amor de Deus, gente. Tudo que depende falar do de Estado, sucateamento, você vai numa delegacia, né? Mas você vai falar de quem está sendo formado como gente. Hoje nós temos giz e lousa. O que vocês querem? Nós temos uma remessa de livros chegando, que é o PNLD. É uma lavagem de dinheiro. É uma lavagem de dinheiro clara, objetiva. E aí o que nós vamos fazer? Nós temos o quê? Vamos eleger alguém que seja a favor do povo. Mas quem que é a favor do povo? Olha, gente, nós temos uma crise política com um projeto muito difícil. Aí você tem um computador para o pessoal da diretoria sucateado, e você tem computador de última geração que o governo manda ou não manda, não sendo usado. Nós tivemos, Beni, no dia 16 de fevereiro deste ano, a alteração da LDB. Nós tivemos a não obrigatório filosofia. Olha lá. Só cortar um pouquinho, olha lá, os flagrantes, né, essas são as imagens das pessoas recebendo propina, Fábio. O presidente está aí também? Não, as pessoas que foram indicadas pelo Temer e pelo Aécio Neves para receber o dinheiro, né? Porque eles próprios não vão receber, né? Esse é o primeiro exemplo será que eu vou ver aquela quantia de dinheiro na minha vida, Codorno? Só se você emprestar para você estar milionário. A indicados de Temer e Aécio, isso mesmo. É interessante que esse é o primeiro exemplo de delação premiada com provas, né? Com imagens que a gente vê. Por imagem, com provas, parece coisa de filme
filme de ficção, porque né? a Polícia Todas Federal... as delações até agora não tinham essas provas, né? Que a Polícia Federal fez um Olha excelente que a Polícia trabalho. Federal também tá sucateada, né? E conseguiu fazer um trabalho dentro da própria Polícia Federal contra o presidente sem que isso vazasse. Isso Foi é um importante. excelente trabalho. Fantástico, fantástico. O PT costuma falar muito isso, que a própria presidenta Dilma, ela fala assim que eles deram mais liberdade para a Polícia Federal, isso é fato? Isso é fato. Houve maior contratação, houve maior... É estatístico, né? Você coloca sim. lá o que é a Polícia Federal no tempo do FHC, coloca no governo Lula em diante, não defendendo, mas a questão de quanto a contratação, funcionários e essa amplitude de investigação, mas tudo né? bem, mas hoje existe um fator chamado internet. Mídia social. Não, e a tecnologia que também. ajuda e derruba ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, uma ação como essa, né? WhatsApp. Hoje em dia, a gente vive o Big Brother do dia a dia, né? O próprio procurador-geral que iniciou essas investigações, na época passada, ele chamava de engavetador-geral, né? Exatamente. Então, tudo era embaixo lá. É outra realidade. É outra Vamos realidade. de telefone 35 27 80 99. Alô. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Antônio. Professor Galo, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Muito boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo jóia, graças a Deus, e por aí. Está muito bom o programa, mas eu gostaria de dar um piteco aí relacionado, por exemplo, quando o Codorna falou em USPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu fui professor logo que começou essa matéria, USPB, Educação Moral e Cívica. Como o professor disse, é um fruto da Revolução de 64. Mas não deixa de ser uma matéria importante hoje, que foi incluída na sociologia, como ele falou, né? Primeiro, a primeira parte que a gente falava, quando a gente comentava com os alunos, era relacionada à família. A família, dentro da USPB, que é uma organização, é o mais antigo, o menor e o mais importante grupo social que existe dentro de uma sociedade. Então aí já era uma grande coisa dentro da USPB, da Organização Social e Política do Brasil. Mas infelizmente hoje parece que eles querem tirar a política, não querem que o professor seja a liderança que ensine relacionado à política, né? Eu já visto Quanto ao Temer, fora Temer, graças a Deus, até que enfim, não foi uma delação, Fábio. Sabe o que foi? Um flagrante. Flagrante. Os bandidos, a organização criminosa no poder, certo? Flagrante, deram um flagrante nele e no Aécio Neves. Se Deus quiser, vão sair, presos, né? No mínimo, né? Primeiro que eles iam acabar com os direitos construídos pelo trabalhador durante os anos. Previdência, tudo para vender para quem? Para vender para o poder econômico. Ok. Ô, Fábio, o Temer deu a alma ao diabo para se eleger presidente. E o diabo veio buscar a alma dele agora. É forte, hein? Muito Ele fechou obrigado com a Dilma pela atenção, para ser abraço a eleito, todos, né? ó. Obrigado, professor Galo, Antônio Carlos, com a colocação. Se ele fez um pacto com o diabo era Dilma, porque né, fez Ou um Cunha. pacto com o PT, porque ele foi eleito através do PT, coligação. Eu acho que o pacto foi com o inferno inteiro, Processo né? eleitoral. Chapa é indivisível. Indivisível. O PMDB era a base de apoio do PT e estruturava todas as ações governamentais do Executivo. Não há o que se discuta disso. Quem votou na Dilma votou no Temer. Não interessa plano de governo, se teve golpe, se não teve. Outra coisa, eu acho assim, delação premiada, essa coisa, se o cara confirmou que ele cometeu crime e devolveu o dinheiro do crime e disse que o político estava envolvido e que não poderia ser cometido o crime se não houvesse a participação do agente político, é mais do que prova. Assim como o cara que é pego na boca de fumo comprando fumo, viu? Ele delata o traficante e não precisa, a droga está na mão do traficante, entendeu?
É assim que funciona. A delação dos caras é totalmente legítima, porque eles devolveram o dinheiro e apontaram o agente político que favoreceu o crime a ter acontecido. Então há muita coisa a se discutir. Cada um tem uma verdade, mas só existe uma realidade. Então você pode ouvir a verdade de um que defende o PT, a verdade de outro que defende os coxinha, a verdade de quem tá fora desse assunto, e existe só uma realidade. É que todo mundo está envolvido, sim senhor. E a grande realidade é que quem paga tudo isso é o povo brasileiro. Ou você acha que era alguém imitando o Lula na ligação lá do grampo telefônico, que dizem que é ilegítimo o grampo lá telefônico, onde ele chamava as feministas de mulheres de grelo duro? Coloca aquela mulherada lá para fazer um barraco lá na manifestação. Então era um cara imitando a voz dele, e a Dilma dando risada era alguém imitando? Não, velho. Era um grampo também, velho. Viu? São mais do que provas. Não há do que se falar que não é prova legítima. É prova legítima e acabou. Se funciona pro pobre que foi pego com uma ponta de maconha ser preso, serve pro grandão também. Acabou, não tem conversa desse negócio não, de que era pra um, não é pra outro. E caso o Temer saia... Acerto que é verdade mesmo que essa operação da Polícia Federal, que não foi da República de Curitiba, Tucana, né, realmente foi bem feita. Foi marcadas as notas, né? Foi tudo muito bem tramado, tudo quietinho, tudo na surdina para não dar alarde, para a mídia não ficar fazendo laréu, né? Então foi muito bem orquestrado e assim deveria ser as próximas, né? A verdade é que o PT realmente sofreu uma pressão midiática, uma condenação midiática, uma condenação da população que comprou o que a mídia disse, não é? Mas não se exime da responsabilidade. Da responsabilidade do que fez, velho. Eu acho que nós não podemos ficar nessa polaridade ainda. Exatamente. Dizer que o PT, o PSDB, né, o reino da Dinamarca inteiro está fedendo, né? É verdade. Nesse momento todos nós somos pamonhas. Mas se vê no Facebook tem ainda, né? Pelo Facebook, pelos comentários, pelas Acho ligas, que, Fábio, nós temos que ter uma visão um pouco mais acima. Tem que entender que existem interesses escusos, existem coisas que estão chamando a atenção. Por exemplo, quando você fala de quem não votou na Dilma, no Temer, era uma chapa, sim, mas o projeto de governo popular não foi seguido. Quando o Temer entra, ele vai cortando tudo que é popular. O Vitor pode falar melhor, dentro de um partido populista. Sim. Aproveitando, quais são os nomes fortes, Vitor, Codorna, Dene e Danilo, aí para, caso tenha uma nova eleição, quais são os nomes que você acha forte aí? Eu tenho um palpite de Ciro. Então, na verdade, tem que ver forte, de que forma vai ser essa eleição. Né? Se for eleição direta, né, para presidente, aí a gente vai ter que ver quem que está na lista do Janot, que pode ser candidato, né? Porque a maioria está na lista do Janot. Aí a gente elimina. Eu acho que está em aberto, na verdade. Na verdade, se o Lula pudesse ser candidato, eu acho que é ele que vai vencer. Mas a grande mídia, até essa colocação, eu vi ontem, citaram 3 nomes. Lula, Bolsonaro, o Alckmin ou o João Dória. Por exemplo, hoje, o Bolsonaro não tem nem partido político, hoje. Mas se compõe do dia para a noite, né, Vitor? Mas a legislação eleitoral hoje diz que você tem que estar filiado a um partido 6 meses antes da eleição. Se a eleição ocorrer em 3 meses, ele não tem partido político, não pode nem ser candidato. E o Alckmin? O Alckmin está aí também é um dos investigados, pode ser candidato. Eu acho que assim, pelo que eu sei, através de fontes lá da Lesp, o Alckmin ele é candidato a presidente em 2018, pelo PSDB, ou se o PSDB não quiser, pelo PSB. Porque a briga, o Dória agora resolveu ser também candidato a presidente, né? O Dória, que todo mundo fala, ele tá lá em Nova York com um dos que foi receber propina aí, do que tá na foto aí, ele tá lá. Ele tá lá em Nova York, lá buscando recursos. Está junto, fazendo uma conferência das indústrias, né? Das empresas, junto com o cara que foi citado aí na delação. Marina Silva aparece de novo ou não? Marina Silva disse que ela está articulando para que o Joaquim Barbosa seja o candidato a presidente, articulando para o marido dela desmatar mais um pouco também, pegar passou no Senado da Natura. O Senado autorizou, né? A Câmara autorizou agora, né? Desmatamento na numa área equivalente a 2 cidades de São Paulo. Pois é. E ela disse ontem em entrevista que se ela fosse do Senado ou deputada federal, ela votaria em todas as reformas que estão sendo colocadas. Ela disse isso Marina ontem. Silva, então, infelizmente. assim, eu espero que saia alguém de outro. Eu
eu não votaria no Ciro Gomes também. Não Tem o Ciro Gomes também, né? Mas também é um nome forte, por exemplo, se o Lula não for candidato, acredito que haja aí uma aliança entre os partidos ditos de esquerda, PT, PDT, PC do B, em nome do pessoal não. Tem muita gente que pode surgir ainda, né? Tem muita gente a surgir, né? O grande perigo é que a única coisa que não pode haver é ditadura de ambos os lados. Nem de direita, nem de esquerda. Entendeu? Não pode ter o homem providencial, entendeu? O perigo. Salvador da pátria. Exato. Esse é um perigo. O Collor é o exemplo maior de tudo isso. O nomeado super-herói é um perigo, sabe? Entendeu? É um perigo. Então a gente tem que ser o processo mais democrático possível, e eu acho que o que determina a Constituição não é correto. Tem que tomar uma nova medida, novos rumos. Acho que a gente tem que tomar a pé de viver 1988 novamente. Entendeu? A Constituição? Reformular tudo. Entendeu? E da maneira mais democrática possível, com a participação do povo através das mídias, entendeu? Das mídias. A mídia séria, né? Exato. Não, é através das mídias sociais, né? Da rede social. Às vezes as pessoas, a gente que mora aqui, às vezes fala na TVI, né? Uma discussão como essa. Podemos estar falando besteira? Podemos. Pode gostar de mim, pode gostar do Codorno, pode gostar do Vitor, do professor, todo mundo gosta. Mas na realidade, sabe, isso é discutir. Agora, você pegar uma mídia grande, que nem a Veja, que nem a Isto É, a Globo, por exemplo, os caras vão escolher alguém lá e vão fazer. Todo mundo gosta do professor? É lógico, o professor é filiar você na minha facção pra você ser golpista também. Você é candidato. Vale a pena. Você já vale pra Codorno também. E você não vale Vigo Podre. O Juliano quer que responda ainda sobre o federalismo fiscal. Eu tenho uma posição sobre o federalismo. Acho que se tivesse vontade política, se federalizava a educação. Ele me lembra a pergunta do Juliano, que o Sul ele quer se desmembrar. E São Paulo não está nessa parte onde o Sul quer se desmembrar. Itapeva queria. Começou o movimento lá em Itapeva, lembra? Sim. É o estado de São Paulo. São Paulo desmembrar o estado de São Paulo, sabe? Ter um outro estado. Acho que isso é uma ilusão nossa. É algo que nós precisamos buscar mais estudar. Refletir um pouquinho sobre essa questão de desmembramento da federalização. Agora, eu defendo sim que se federalize a educação. Isso aí é um ponto, mas educação traz votos, né? Trazer esclarecimento para o povo traz algum tipo de benefício para aqueles que não têm interesse nenhum com o povo. Nós temos um governo VIP, né, onde o povo não entra, caindo. O que vai vir depois? Tem que haver uma reforma tributária, né? Hoje a gente é um dos poucos países onde a gente paga através do consumo. Se compra o arroz, paga o imposto, e o imposto que é na renda, onde você poderia realmente fazer aí uma justiça social, digamos assim, aí você não se faz. Aí saiu pesquisas recentes aí, o super rico, não tô falando, porque esse que é o problema hoje, o pessoal não entende o que é o rico. Ninguém aqui é rico, todo mundo bate cartão, ninguém é rico. Rico é o cara que tem helicóptero, por exemplo, São Paulo, cidade com o maior número de helicópteros no mundo. Lá estão os ricos. Deve ter alguns fazendeiros aqui também, mas super ricos, não um fazendeiro que tem aí, não, super rico, o cara que entra na diretoria da Monsanto, conversa com a Monsanto diretamente, vai conversar com o interlocutor. Esse é o super rico. Esse cara ele paga menos imposto do que a classe média, por exemplo, no Brasil. Aí se faz uma reforma tributária onde você consegue equacionar esses problemas e distribui melhor esse dinheiro. Eu sempre falo sobre essa divisão de recursos, onde o município acaba por dividir a pobreza. Mas digamos que se mudasse, por exemplo, Itapetininga ficasse sobrevivendo a partir dos seus próprios recursos. É evidente que nós teríamos um grande problema, porque a gente é desindustrializado, a gente tem uma série de dificuldades. Outros municípios iam se sobrepor a Itapetininga, ia ter maior facilidade de negociação. Sorocaba, por exemplo? Muito mais. Já é assim, ia ficar pior. Ia ficar muito pior. Então é uma falácia dizer que, por exemplo, vamos isolar São Paulo do Brasil e São Paulo vai avançar. São Paulo depende muito dos outros estados brasileiros. São Paulo é o grande ponto central, mas se ela fosse o país sozinho... Esquece, isso é uma falácia. Na verdade, eu discordo um pouco desse negócio de separatismo, porque eu entendo que nós somos Brasil. Inclusive, eu acho que eu tenho dever e obrigação de estender a mão para o meu irmão lá do Nordeste, que está passando pelo flagelo da seca,
pelo flagelo da fome, né? Eu tenho obrigação disso. Não posso em nenhum momento imaginar que eu vou viver bem aqui com abundância de recursos naturais, com abundância de recursos financeiros, não é? Vivendo o auge do capitalismo, com acesso à internet, à tecnologia, a tudo, e eles estarem lá comendo calango. E quando acham calango ainda, não é? Eu vi uma matéria agora do negócio do... Não estou criticando o Bolsa Família nem nada, que eu acho necessário o Bolsa Família, mas não como um suporte vitalício, né? Eu concordo de outra maneira. Mas eu vi um fato no Nordeste, uma família que recebe o Bolsa Família e tem 5 filhos pequenos. Eles tomam garapa. Para matar a fome. Para matar a fome. Ou seja, com o Bolsa Família, ela compra sacos e sacos de açúcar cristal. Mas a mulher estava dando entrevista com o pito na boca. Pitando. Com o cigarrão, o fumo de corda, né, enrolado no papel, pitando. Quer dizer, falta o leite, mas o pito não falta. Você entendeu? Então nós temos desvirtuado as coisas, né? De uma coisa é inacreditável. Aí numas partes da matéria ela fala assim: o pior é no tempo de carnaval, minha senhora. Porque no tempo de carnaval aquele leve leite não funciona. O posto de saúde fica fechado, né, no carnaval, e a gente daí realmente toma mais garapa. Porque aqui ainda é garapa de tarde e de manhã o leite que pega no leve leite. Assistencialismo, entendeu? né? Quer dizer, então você vê, para o assistencialismo para viver o carnaval, cara. Entendeu? Então você vê que o nosso país, cara, tem certas coisas que o país precisa, não batem. O brasileiro precisa de pão e circo, né? Você veja bem, legalizar o bingo. Bingo toma dinheiro de pobre, rapaz. Não agrega nada. Não agrega nada. Se você abrir um cassino no Nordeste, meu amigo, se abrir um cassino no Nordeste, você vai ter teatro, dança, cantores, show. Camareiras, arrumadeiras, turismo, cozinheiras, gerente, maître. Gente de fora, quer dizer, você vai ter uma gama de serviços e empregos que vai gerar numa localidade pobre, cara. Tá, mas daí você acaba, entre muitos jogos, entre o jogo do bicho que financia o cara que é candidato a deputado, que é candidato a governador. Cada um busca o seu interesse. Ou seja, poderia ser uma fonte de recursos que você vê o argentino, o pessoal... da mesma maneira que o brasileiro sai daqui e vai para a Argentina jogar no Uruguai, no no Paraguai. Eles poderiam estar vindo aqui para o Nordeste consumindo, né, fazendo turismo nas praias e jogando lá um joguinho e gerando emprego. Vale só uma observação. Vale uma observação que o Nordeste nos livrou de Aécio Neves, né? Bom, estamos estouradaça, esticada, virou esticadaça aqui, né? Esticadona. Mas quero agradecer primeiramente, obrigado Luiz, muito obrigado. Obrigado aí a todos que aqui estiveram. Eu acho que a gente precisava voltar com o programa da tarde aqui, do Cidade Livre. Sempre falo aqui. Porque eu acho que, lógico, o Telescópio tem um aspecto diferenciado para debater assuntos diversos. Mas um programa que nem o Cidade Livre abre esse espaço para a gente poder discutir com mais pessoas, né? Ouvir a opinião das pessoas. A nossa não é a verdadeira, nunca será. E graças a bom Deus que não é. Né? Mas, obrigado, Fábio, obrigado ao Vitor, sucesso para você. O Codorna, hoje tem sessão? Tem algum hoje é mais tranquilo, mais projeto light? Bom. Então vamos assistir pela TVI, então. A partir das 18h30, pela TVI, ou quem quiser assistir lá também pode comparecer ao plenário. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fábio, obrigado a todos. E lembrar que hoje, às 19 horas da noite, quem quiser se manifestar aí pelo Fora Temer por Direta Já, nós vamos estar lá na Praça dos Amores, vamos iniciar um ato lá e, quem sabe, discutir próximos atos até a caída do presidente Temer. Parabéns. Você continua casado ainda, Vitor? Continuo casado, graças a bom Deus. Serei pai agora em 2018. Opa! Então é isso, já começou a emagrecer, meu compadre. Começou a emagrecer. A gente fala que eu engordei, acho que é a roupa que tá lá. Acho que é a roupa que tá lá. Viu? O defunto era maior. Agora vamos ter obrigado, Vitor. Obrigado, né? Parabéns aí, obrigado. Papai. Dorna, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. Eu realmente espero que nós consigamos fazer aí uma coxinha de mortadela para não virarmos todos pamonhas, não é?
e que o nosso Brasil tome um novo rumo, um novo rumo político, porque eu realmente, você, meu amigo petista, que está aí do outro lado da câmera de filmagem, eu gosto de você, eu quero bem você é um brasileiro como eu, e eu quero bem você, né? Eu não gosto dessa rivalidade de time de futebol que a gente vive, apesar de eu ficar apurrinhando meus amigos petistas no meu Facebook, né? Mas eu realmente acho que essa briga que colocaram entre nós é para eles poderem fazer tudo o que eles estão fazendo hoje, entendeu? Enquanto nós não nos unirmos e não vivermos Brasil por brasileiros, entendeu? Nós vamos sofrer isso. Canalhas nos roubando, colocando em paraísos fiscais fora do Brasil, e depois eles vão todos viver uma vida maravilhosa na Europa, né? Seus filhos estudam na Europa, não estudam aqui como nós, né? Então eu prezo para isso. Como minhas filhas cresceram desde pequenas na escola pública, como eu uso saúde pública e luto por saúde pública e participava do controle social das verbas do Fundeb, do CACS Fundeb, quando minhas filhas eram da escola, eu realmente acredito no controle social, acredito no poder do povo e acredito que realmente uma hora o Brasil vai explodir, dar um reset e vai começar tudo de novo. Eu prezo por isso, que realmente formatem a máquina Brasil e comecem a reinstalar o sistema novamente. Eu quero um dia poder dar um abraço em você, meu amigo petista, e falar, nós somos brasileiros. Eu que agradeço Fábio, agradeço a todos que estão aqui com a gente. A educação é o caminho, e a educação começa quando a gente se reflete em quem a gente vai votar. E para votar, vota em quem se interessa por gente, por pobre. Começa aí. Bom, eu agradeço a oportunidade, um abraço para minha diretora Cleusa, que hoje faz aniversário, e para todos os amigos aí que estão ligadinhos com a gente. Obrigado mesmo aqui, aos 4, a você que nos acompanhou até agora aqui, agora são 14 horas e 36 minutos, foram mais de 2 horas de programa. E o Lalo pisou na bola, mandou um marmitex para nós, nem uma coxinha, nem nada, Lalo, nem um pão com mortadela, Lalo do céu! Muito obrigado mesmo, e amanhã estamos de volta com mais um Telescópio. Uma ótima tarde a todos, até lá, tchau, tchau. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.